Hoje um pouco em cima da hora, atrasados talvez, mas estamos bem, estamos aí e é isso que nos importa. E como é que você tá, tio Sam? Como é que estamos? Pô, tô muito bem, tranquilo, corridaço, mas eu imagino que isso é uma coisa boa, né? Ainda mais como trabalhador aí de produção de conteúdo, você tá tendo coisa o tempo todo, reunião o tempo todo, gravação o tempo todo, é porque as coisas estão fluindo. Então, só tenho a agradecer. É isso, com certeza, com certeza. Beleza, ô senhores, senhoras, garotos, garotas, meninos, meninas. Vamos entender aqui uma parada para quem eventualmente, agora sim, foi a palavra correta. Eita, começou o Lulu. Quase esqueci do sub desse mês. Muito obrigado, Salve. Surto Sinistro. Tamo junto. Para quem eventualmente está escutando isso aqui no Google Podcasts, Apple Podcasts ou Spotify, saiba que estamos ao vivo sempre em twitch.tv/ZNFS. Normalmente às segundas, das 18 às 20 e às quartas-feiras, das 19 às 21. Sempre falando pouco, mas falando merda, mas trazendo um convidado que, diferente de mim, esse sim sabe definitivamente o que fala. E é por isso que o tio Sam tá aqui hoje, pra contar um pouco da história dele e falar um pouco de Pokémon. Ô louco, vamos que vamos, né? Tô só já fazendo aqui um marketingzinho rápido, chamando as pessoas pra virem. Boa. E tudo mais. Mas, poxa, é hoje então Pokémon. Vamos falar. Você faz muitas coisas, né? Na verdade, você também fala sobre muitas coisas, né? Falamos aqui. Eu acho top. Aqui nesse singelo podcast, falamos sobre bastante coisa. Falamos sobre música, falamos sobre filmes, falamos sobre jogos, falamos sobre Magic, falamos sobre RPG. Enfim, falamos uma cacetada de coisa. Mas eu quero começar pelo começo. Eu quero começar entendendo quem onde vive e do que se alimenta esse belo rapaz de óculos e boné que se encontra comigo hoje. Vamos lá, da onde que você é, tio Sam? Poxa, eu tenho uma história disso, hein? Já vai começar. Vamos lá, claro, por favor. Putz, minha mãe deu uma treta, assim, com uma pessoa que deveria ser o meu pai aí, e ela veio pra, basicamente, me ter em Goiânia. Mas eu passei os 9 meses da gravidez, tudo em Barreiras, então eu tô em aquele meio baiano, meio goiano, quase que eu nasci baiano, era pra ser baiano aí, eu não me considero baiano, tecnicamente, mas sou daqui de Goiânia mesmo, estive aqui o tempo todo em Goiás, minha família é do interior de Goiás. E, bom, é isso. Meu nome é Lucas Borges Cunha, eu tenho formação em engenharia civil, terminei recentemente engenharia de segurança do trabalho também, então tenho os 2 títulos e fiz uma pós de gerenciamento de obras e tecnologias da construção, mas eu não faço nada disso. Estou entre ser Uber em algum país ou continuar produzindo Pokémon TCG no Brasil. É a realidade de 2021. Caraca, não, legal. É legal que você já deu um panorama completo. Eu ia te perguntar exatamente para entender se você tinha alguma formação, se você estava estudando alguma coisa, ou você já havia concluído e tudo mais. Mas você já adiantou e perfeito, maravilha. E qual é o antes de entrar na produção de conteúdo, qual é o dilema aí, então? Parece que podemos eventualmente ser Uber em algum país ou continuar produzindo Pokémon? Como é que é isso aí? Cara, eu tô produzindo conteúdo há, tipo, 5, 6 anos, e hoje parece que tem uns 3 anos que eu tô fazendo mais isso, mas eu ainda não faço só isso. Eu acabo fazendo social media pra uma ou outra loja, eu faço várias coisinhas, aí eu resolvi abrir uma loja pessoal. Hoje mesmo eu fiz vários envios, e é um negócio, assim, que é cansativo e não é muita coisa. Também você fica assim, poxa, parece que eu estou começando a sentir um leve peso de aquela necessidade de entrar naquele pseudo ano sabático e tipo assim. E eu já fiz Uber, eu já fiz mais de 1000 viagens de Uber antes de mudar aqui para esse apartamento que é onde eu moro hoje com a minha esposa. E estamos aqui, tipo, quando eu mudei para cá, eu fiz esse rush para poder comprar, né, os eletrodomésticos, os móveis e tudo mais. Para mobiliar. Então, para mobiliar, para dar essa força para mobiliar. A gente mora alugado, né? Óbvio. Que eu nem conheço alguém da minha idade que consegue comprar coisas mais hoje em dia. As coisas mudaram bastante. True. E, cara, é mais isso, sabe? Eu acho. Tipo, de talvez trabalhar bem menos, sabe? Bem menos mesmo. Fazer uma coisinha, talvez. Porque hoje eu faço o diário. Então, com 2 canais, tem um canal que faz 3 vídeos na semana e o outro faz todo dia. Então,
são 10 vídeos na semana, mais as lives, e tudo isso precisa estar on para bater as contas e talvez fazer alguma outra coisa que só essa coisa já, e depois descansar. Tem aquele famoso tempo para ler um livro, assistir uma série. Aham. Mas não sei. Então, enquanto eu estiver aguentando, vou indo, entendeu? Esse ano eu sei que eu vou ter que fazer isso. Esse ano eu vou rushar na produção para até tentar, talvez, juntar dinheiro. Eu tenho muita vontade de morar no Japão, então a gente estava realmente cogitando isso. Tem alguns amigos que vão lá, mas nada a ver de... Não é anime, não é Pokémon, não é nada, é só oportunidade mesmo. Aham. Que para mim não é uma opção mudar de país de forma ilegal. Então tem que ir Justo. para um lugar onde eu possa ir legal. Eu só quero ir se for de forma legal. E o Japão é um dos poucos que tá tendo essa oportunidade. Aí vai ter uma galera que vai falar: como assim, tio Sam? Você tá maluco? Você não é descendente, não tem como. Mas aí eu vou para estudo, né? Então juntar essa grana para fazer. E aí, o que você pode fazer se você tá estudando e não pode trabalhar? Agradecer aí a nossa amiga Uber, que é a única coisa que nos emprega em qualquer lugar do mundo, precisando para tudo. Aí esse é o X da questão, acabou. Caraca, cara, que coisa. Engraçado, é um background um pouco diferente das pessoas que acabaram passando por aqui de forma ou outra, porque a gente conversou já com um bom número de pessoas e normalmente a galera ou tá querendo viver de produção de conteúdo de alguma forma, né? Seja com RPG, com game, com Magic, com qualquer coisa, ou já vive e aí tá, beleza, consegui atingir o ponto que eu queria, cheguei no lugar que eu gostaria e tal. Mas você tocou num ponto que é bem real, porque você olha pra quantidade de coisa, é o que você falou, puta, tem 2 canais, tem uma cacetada de vídeo, tem live, e cara, quanto tempo e quanta dedicação, porque obviamente você faz um puta trabalho bem feito. Mas pra esse puta trabalho bem feito tá entregue, é uma puta dor de cabeça, né, velho? Não é fácil, né? É. Pra quem olha pra isso, às vezes pode até achar que essa vida é uma vida maravilhosa, sensacional e dos sonhos, mas às vezes não é bem assim, né? Não é uma vida ruim, não tem nada para reclamar. Meu grande sonho hoje era migrar mais para as lives. Eu gosto muito de fazer lives. Se eu tivesse assim minha independência financeira, 100% das lives, de sub e tudo mais, para mim seria uma vida perfeita. Mas ainda não é a realidade, a gente tem que fazer coisa para ali e para ali. O YouTube não é que a gente depende da renda do YouTube, mas a gente depende do patrocínio, que normalmente você consegue muito mais fácil pro YouTube, mas é uma opção. Não é que eu estou desistindo, estou cansado, estou tudo assim, mas Você tá realmente o que eu estou pensando no considerando? momento, estou considerando, e é o que eu estou fazendo aí. Tipo, por exemplo, né, o André Manente, que já passou aqui, falei, Sim. troquei essa ideia com ele, e ele, como ele vive só da produção de conteúdo, né, ele não faz arte, ele não né, faz sociedade com nada, ele não tem loja, ele realmente só faz isso. Então, para ele, eu acho que ainda é um pouco mais leve, e tem o fato dele ser muito mais novo, é isso que eu fico comparando, assim, às vezes eu falo, velho, mas como que o André consegue? É porque será que ele é mais novo? Será que ele tem outro suporte por trás aí? Tem algumas outras coisas? E é realmente um pouco cansado, assim. Talvez eu tenha um exemplo de algumas pessoas próximas de mim que passaram por esse ano sabático, né? Tem um amigo meu publicitário aí, não sei se também precisa citar nome também, tanto faz. Mas assim, por exemplo, o cara já ganhou, por exemplo, os pseudo-Oscar, sabe? Da publicidade local. E a gente, nesse meio, a gente acaba tendo muita gente próxima de produção de conteúdo, assim, do pessoal do marketing. Pô, o cara ganhou esses Oscar aí da propaganda do ano, propaganda do governo do ano, negócio, não sei o quê, não sei o quê. E o cara escolheu trabalhar numa loja e revender móveis. Tá bom que a loja é do pai da noiva dele, né? É do pai da esposa dele. Certo. Fica E em casa beleza, ali. mas é isso. Agora ele fala, pô, a cadeira de metal não tem. Hoje não tem, vai chegar só na quarta e tal, e não tem que produzir nada, criar nada. Agora ele faz o trampo dele, é de tal hora, naquele horário. Parece que, assim, é uma transição, sabe? Eu trabalhei muito pouco de carteira assinada. Eu sempre fui muito freelancer. Aham. E eu acho que, assim, parece que eu fiquei velho um pouco mais rápido e cansei, velho. Parece que, assim, agora eu quero aquele trabalho um pouco mais seguro, onde eu posso Aham. fazer um pouco menos e ganhar bem. A nossa moeda é muito desvalorizada. Aqui nada que eu fizer, para mim, com certeza vai ser melhor a produção de conteúdo. Uhum. Mas em outro país onde não tem a moeda tão desvalorizada, é isso. Por Tipo, que as não, né? pesquisas que eu fiz, 5 horas de Uber no Japão, eu ganho mais do que eu tô ganhando aqui no Brasil. Caraca, bicho. Então, assim, tipo, sabe? E eu posso trabalhar de segunda a sexta. E ainda vou Aham. estar estudando, depois de 2 anos, tô com um diploma
e posso fazer alguma coisa, por exemplo, sabe? Sim, Tipo sim. assim, posso conseguir um emprego local onde, bom, eu gosto de card game, amo, até jogo de tabuleiro eu prefiro jogar de card games. Mas lá não tem 3 card games igual aqui, né, Brasilzão, tipo Yu-Gi-Oh!, Magic, lá o maior card game não é nenhum dos 3, gente, pasmem, eu não sei o nome dele, mas nem é o maior que tá tendo no Japão no momento. Sério? E lá tem 100 diferentes, né? As É. lojas, tem a maioria das lojas só trabalham com sérios, que são 15, não é Nossa. 3. Então, assim, né, aqui em Habara tem 40 hobby stores, velho. Acho que São Paulo, que é o mais discrepante do Brasil, deve ter 20 lojas de Aham. hobby stores, sabe, de card game. Aham. Aqui Habara tem 40. Tóquio tem mais de 100. Então, é nessa linha, sabe, que eu comecei a pensar, mas são planos ainda muito humildes. Eu acabei desabafando aqui. Uai, não, beleza. Me sinto lisonjeado por esse desabafo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a tua idade? Porque você tem cara de bem novo, de qualquer maneira. 31. Acabei de fazer 31, dia 16 agora. Ah, parabéns. Beleza, não, entendi. É que o André é um pouco mais novo mesmo, né? E aí, O André é jovem, ele é apenas um difícil. garoto. É apenas um Criança, garoto. muito difícil. Mas beleza, vamos lá. Aí, você tava falando um pouco do negócio em si, mas eu queria entender como é que você começou a produzir conteúdo. Qual que foi a mídia, né? Qual foi a plataforma que você começou? Você começou aqui na Twitch, você começou no YouTube. Aonde você começou? E como você começou? Foi direto com Pokémon ou não? Minha primeira história de música, de vídeo, assim, pro YouTube foi bem antes, porque eu sempre gostei de música, sempre tive, assim, um quesinho, assim, de produção. Tinha banda, ajudava outras bandas prós, o pessoal sempre queria vir atrás de mim para conhecer bandas novas, e a gente acabava descobrindo uns plágios, assim, locais, né, das bandas nacionais, como que elas estavam copiando as bandas gringas, o que a gente podia fazer. Meu primeiro vídeo no YouTube é de um canal chamado Hi, My Name is Lucas, inclusive é um vídeo que tem mais visualização que qualquer vídeo no meu canal até hoje. Eu nunca consegui bater esse vídeo. Caraca. É tipo um vídeo top 20 plágios na música. Aham. Aí o vídeo deve ter tipo 400 mil visualizações. Ele tem parte 1, parte 2, parte 3. Mano, você Eu acho que tinha toda... muito que tá aqui no dia que nós falamos de música. Pô, se pá... Porra. Aí no dia... Aí esses vídeos todos pegaram muito bem. Essa foi a primeira produção minha de conteúdo, assim, de noção. Mas eu nunca... Não tinha um canal, não fazia vlog, não fazia apresentação, nada disso. O que rolou foi que aqui em Goiânia tem uma loja que chama Paladins Games Store. E tinha um amigo meu que trabalhava nessa loja, eu também já trabalhei nessa loja, que é o Montalvão. E o Montalvão começou a abrir um canal no YouTube também e estava fazendo conteúdo aos poucos. Ele gostava muito de Uncharted e na época do Uncharted bombar no YouTube, ele jogava muito bem, eu acho, o Uncharted multiplayer, e ele criou o canal dele, fez as coisas dele. Até hoje é um cara que tá aí com seu canal, sei lá, batendo acho que uns 3 milhões, é um cara que faz muita coisa ainda até hoje, o Montalvão. E ele tava fazendo Pokémon de CG. E aí ele pegou e falou assim, cara, eu não tô tendo tempo de fazer Pokémon de CG. E eu vendi as cartas pra ele começar a jogar. Né? Ele conseguiu chegar na final de um torneio local aqui, ele tava aprendendo a jogar, e ele falou, pô, mas tudo isso que você me ensinou, tio Sam, se você ensinar pras pessoas, você abrir um canal, sabe? E ali ele tava no início, ali já tinha milhares de seguidores, ele falou, cara, monta aí, que eu vou te ajudando, você vai ganhar seguidores mais rápidos e você pode começar a produzir conteúdo. E passou um tempo que eu até trabalhei para ele. Tava trabalhando para ele na edição de vídeo, então trabalhando na edição de vídeo de um canal grande, né, ali beirando 1 milhão ali, depois ele passou muito rápido, chegou a esses quase 3. Então aí já pegou aquele background, né? Só que eu não trabalhava à distância, trabalhava batendo ponto mesmo. Ia lá, então ajudava na questão de marketing, ajudava no background. Aí eu vi, pô, isso é um canal do YouTube. Beleza, opa, tá recebendo uma ligação da Asus aqui, tá falando com a Blizzard aqui, tá falando com a galera, ó, tá falando com esses nomes todos que eu assisto em casa dessa galera gigante, ele tem o WhatsApp, troca ideia, esse é o background. Então beleza, aí fui tendo um pouco dessa experiência, trabalhando com um canal grande, e aí montei o meu canal, foi o primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo. Quando tinha uns 5, aí ele começou a me divulgar, que ele pegou e falou assim, não, agora é bom, porque não vai chegar lá um vídeo, né? Aí agora o pessoal já viu, você tem uma gameplay, você fez um unboxing, você fez um tutorial, o pessoal já sabe o que esperar aqui do seu canal. E daí pra frente foi. Até que chegou um tempo que uma loja virou e falou assim, cara, eu vou fazer um vídeo falando das melhores lojas de Pokémon TCG no Brasil, entendeu? Pra quem quer comprar carta avulsa,
Eu, pelo menos, me inspiro nessa, e nessa é melhor, entendeu? É mais fácil, os preços são bons, acaba que chega mais rápido. A gente ainda não tinha lançamento simultâneo de Pokémon TCG nessa época aqui no Brasil, então era muita importação, então era importante saber dessas coisas. E nessa vibe, uma pessoa pegou e falou assim, não, calma aí, e se em vez de você divulgar essas melhores lojas do Brasil, você divulgar a minha loja? Quanto tu tá ganhando? Aí o cara pegou e cobriu a minha oferta salarial que eu tava recebendo no canal do Montalvão naquela época. E aí eu conversei com ele, ele super entendeu, falou, não, beleza, é a hora. E aí eu tive a oportunidade de ouro pra estar aqui hoje, do jeito que eu tô, que foi basicamente uma pessoa me pagar por mais de um ano o que eu ganhava no meu trabalho. Que E aí foda, você mano. sai desse trabalho e fala assim, vai produzir conteúdo, só isso que eu quero. E aí você busca produzir o melhor conteúdo possível e ao invés de divulgar as outras lojas, você divulga só a minha. E aí foi aí que tudo começou, entendeu? E aí eu fui fazendo as coisas de Pokémon, e eu já tinha outros trabalhos também que me ajudavam muito, né? Que eu trabalhei 6 anos em balada, em boate, então tinha um trabalho que eu fazia sexta, sábado. Esses trabalhos pagam um pouco melhor, mas não dá um salário mínimo, mas dá quase um salário mínimo se você trabalhar toda sexta, sábado. Então já fui gerente de estoque da balada, já fui DJ, já fui o cara da recepção, já trabalhei no bar. Então, assim, eu tinha a grana da balada, tinha a grana do YouTube e eu não precisava fazer nada. Então eu tinha de segunda a quinta, de segunda a sexta para fazer as coisas, cuidar só do canal. E todo mundo me falava, 2 primeiros anos não dá nada, depois de 2 anos vai dar alguma coisa. O problema é quem tem essa, né? É um baita benefício, assim, né? Tipo, não é para todos, assim, poder ficar 2 anos produzindo conteúdo para daqui 2 anos você tá numa posição relevante para estar monetizando isso e poder viver disso. E aí aconteceu comigo. Depois de 2 anos, realmente as coisas começaram a deslanchar. Aí sim começaram a aparecer oportunidades melhores, e onde eu tinha que realmente priorizar o canal e não ir atrás de qualquer outras coisas para poder trabalhar com isso. Interessante, cara. Foda, porque é de verdade. O que você tá relatando aí é um negócio. É um negócio que seria muito legal, né? Para qualquer um que tá ali na condição que você se encontrava, mas é super raro, né? De alguém chegar e oferecer uma grana para você já de cara começar a trabalhar com isso efetivamente. É o que você falou, lógico, você fazia outras coisas, mas independente de fazer outras coisas, puta, tem uma galera que vai aí, produz conteúdo um bom tempo até conseguir, quem sabe, um dia chegar um cara e falar, pô, beleza, vamos fazer uma parceria aí e tal. Não é um negócio tão simples, entre aspas, né, como foi contigo. Você acha que isso teve basicamente a ver com o local que você tava ali, por já estar engajado num outro canal grande ou coisas do tipo? Ou não? Foi casualmente? Um pouco sim, porque eu acho que muitas pessoas têm canal há não sei quanto tempo e até hoje não passaram, por exemplo, de 3.000 inscritos. E eu comecei, e antes de ter 10 vídeos, eu bati 3.000 inscritos por essas indicações. Aham. Mas chega uma hora que não adianta, eu não dou conta de pegar os meus inscritos e passar para você. São várias atividades. Não adianta a gente indicar, as pessoas não vão pegar, não vão se inscrever, então demora. A cada anúncio, a cada divulgação a gente vai passando. Mas assim, um pouco disso, para falar assim que não foi muita sorte estar no lugar certo, foi eu gostar muito de Pokémon CG, sempre joguei desde a minha infância, joguei torneios, né? Pokémon CG tem categorias, né? Criança, adolescente, adulto, né? Que seria Junior, Senior, Master. Eu joguei torneios oficiais nessa época, fui campeão regional quando eu era sênior, então eu sempre cuidei da liga local ali na época de lojas locais, era a minha forma de ganhar booster, né? Cuidava da liga no dia, era um funcionário que o cara não precisa pagar, tá dando assistência para todo mundo, no final do dia eu ganhava um booster. Era a única forma que eu tinha de conseguir carta. Então ia mudando muita coisa, então isso eu tinha bagagem do jogo, eu era juiz do jogo, e eu jogava bem o jogo. Então, com tudo isso, eu podia produzir um conteúdo que acabou que ficou relevante para as pessoas. Em uma época que o maior produtor de conteúdo de Pokémon CG do Brasil era o meu chefe, que estava ali para pegar e já mandar para mim também falar, galera, eu não tô com tempo, olhem também esse cara aí, que esse cara manja, o cara gosta do jogo, vai dar certo, e produzir um conteúdo relevante. Enquanto ele não tinha tempo de produzir esse conteúdo, fazia um na semana, e às vezes estava pensando até em largar, porque não estava tão interessante mais, eu continuei fazendo, e naquela terra de ninguém, onde não tinha muitos canais, igual hoje também, né? Tem muitos canais de todos os card games. Mas naquela época, o meu canal foi basicamente o primeiro especializado em Pokémon CG. Depois foram surgindo mais coisas em vários temas, né? Para coleção, para só unboxing, né? Mas para gameplay, um faz tudo igual eu, só tinha eu. Então, como o conteúdo era
interessante, não vou dizer nem bom, assim, mas, pô, era interessante, era o que tinha, então realmente vingava, porque as pessoas que vão comprar Pokémon TCG, elas precisam disso. Se não tem em outro lugar, elas vão pra esse lugar. Então, nessa época também, o cara estourou com a loja. Então, pra ele valia muito a pena, sabe? E às vezes o cara vai receber, mas o cara só tem tempo de fazer um vídeo por semana, 2 vídeos por semana. O cara tava pagando nada pra ter 30 vídeos no mês, basicamente, entendeu? Então era bom, mas ao mesmo tempo também era bom pra mim. Então era um ganha-ganha. E eu sempre me baseei nisso, assim. Então sempre foi muito bom. E como é que começou o teu relacionamento com o Pokémon? Aliás, eu conheço muito pouco de Pokémon... de Pokémon TCG, é muito pouco mesmo. E daqui a pouco eu vou pedir pra você me dar um overview, só pra eu ver se eu capto como é que funciona. Mas antes disso, me explica como é que começou o teu relacionamento com esse jogo. Você já tinha um pré-relacionamento de repente, com o desenho que passava? Como é que foi o surgimento disso aí pra você? Claro, claro. Desde quando surgiu, acho que eu comprava as primeiras revistas de Pokémon, acho que o anime me ganhou muito cedo, né, quando começou a transmitir aqui. Mas eu, por não ter computador na época, a internet ainda ser uma coisa muito assim, né, lá pros 98, 97, 99, e eu também tinha 7 anos, 8 anos, 6 anos, né, quando o Pokémon iniciou. Então eu não tinha muito contato. Demorou um pouco, né, para sair do Japão para vir pro Ocidente, cerca de 2 anos e meio. Mas quando veio, acho que quando chegou no Brasil, me pegou desde o início. E tinha um amigo meu que ia na liga. Aí um dia eu fui pra liga, né? Na verdade, eu não tinha um contato muito grande com essa pessoa. Era tipo assim, era um amigo conhecido, né? Aquele amigo de criança, né? Pô, Sim. sei lá, cadê os nossos amigos de 10 anos de idade aí, né? Sim. Dessa época. Então, assim, era um conhecido que tinha me falado da Liga Pokémon. Falei, pô, Liga Pokémon, vamos lá. E no dia que eu fui, esse amigo meu foi também, né? E aí ficou nós dois lá na porta da loja com a loja fechada, porque a loja não ia abrir naquele dia. Mas ele já não ia há um tempo e ele não sabia. E aí quando eu fui, eu falei, pô, então tem. Aí domingo que vem a gente voltou, a liga era todo domingo, aí comprei meu primeiro booster, comecei a entender, não comprei deck, não comprei nada, com o tempo fui indo ali, tipo, aí consegui montar meu primeiro deck, consegui montar, ir na liga, na época era muito trocar carta, né, não tinha como, você não se pensava em comprar cartas de outra loja, então eu vivi aquele core, né, do trading card game, de, bom, abri uma carta que, pô, o Zé quer, então deixa eu ir lá trocar com o Zé, vamos, não, me ajuda. Aí, assim, cada vitória que você colocava, assim, cada carta que você colocava na lista, não que você soubesse as 60 cartas, mas cada carta que você realmente queria colocar no deck, você, tipo, dava um avanço, né? Não era aquela coisa de jogar com 7, né? O playset, assim, 4 cartas. Você colocava a segunda e falava, não, agora vai ser estouro. Não, já tem 3, quase 4. Então eu consegui tudo, montar os negócios, era tudo bem da hora, assim. Então eu comecei a jogar muito no início, logo no lançamento, na primeira coleção do card game, mas eu vim pelo videogame. Eu cheguei a jogar o Pokémon Blue também, no Game Boy, jogo desde o primeiro jogo. Eu ia te perguntar isso. Minha mãe me deu de presente de aniversário há 284,3 anos atrás o Game Boy Pocket com o Pokémon vermelho, se eu não tô enganado. Sim, Red. E aí foi ele que eu joguei. E assim, na época era uma febre, a galera toda queria jogar essa bagaça. E o jogo era muito divertido mesmo, né? Você chegou a pegar aí, você jogou isso aí também? Joguei, mas eu não tinha Game Boy, não. O primeiro Game Boy que eu ganhei na vida foi o Game Boy Color, e o primeiro jogo que eu ganhei físico foi o Pokémon Yellow, então foi um pouquinho depois, mas essa primeira fase eu joguei foi no emulador mesmo, no Piratex, lá de computador, de amigos. Sim. Mas eu achava muito massa. Inclusive, até falei isso essa semana, que assim, às vezes as pessoas queriam jogar o modo história, né? Então você não jogava, e Pokémon não era um jogo que tinha vários saves, não era tão easy assim, todo mundo tinha medo de desgravar o jogo. Então o que eu fazia mais ou menos era ficar jogando pano o Pokémon dos amigos, mas os amigos também falavam assim, não, também não upa demais, porque senão o jogo vai ficar sem graça. Então eu jogava o que eu podia, mas o que eu jogava eu gostava. Eu lembro que quando eu era jovem eu dormia muito na casa da minha avó adotiva, porque ela tinha TV a cabo, e na TV a cabo tinha o Cartoon Network, lá tinha os episódios de Pokémon, e era isso, sabe? Eu gostava, tipo, eu sabia que tinha tal hora, na noite tinha reprise de até mais episódios, era a forma que eu tinha um contato, assim, de ir assistindo. E sempre gostei, desde quando saiu, desde quando lançou. Caraca, que da hora. É legal isso, porque é um contato muito próximo desde do
o lançamento do negócio, né? Você teve uma ligação com a parada ali desde sempre, né? O desenho você chegou a assistir, o anime você chegou a assistir tudo. Na época, sim. Putz, fazer essa conferência de qual episódio faltou e tal era muito difícil, mas eu ia assistindo o que passava, eu ia assistindo. Não tenho lembrança de não pegar, não. A primeira geração, acho que eu assisti tudo. E beleza, agora me dá um overview como é que funciona o Pokémon TCG, para que eu entenda, de uma maneira breve, claro. Tá, o Pokémon TCG, ele tem um jogo de cartas, pra quem já tá acostumado aqui, por exemplo, com Magic the Gathering, é exatamente a mesma coisa, só que tira essa temática do Magic, dos Planeswalkers e do mundo, e vai mudar pra skin modo Pokémon. Então, ao contrário de criaturas, né, e tudo mais, que você pode jogar só com você, no Pokémon TCG você só pode jogar com Pokémon. Por isso que o Mulligan do Pokémon, ele é uma mão onde você tem que ter um Pokémon para iniciar a jogar. E você não pode começar com Pokémons grandes, né? Ele tem uma linha evolutiva, não é igual Magic que toda criatura você já pega e baixa. Então os Pokémons eles evoluem, você tem que ter um Pokémon básico. O Pokémon básico ele evolui, depois evolui de novo. Ele pode ter até 2 níveis aí de evolução, dependendo das situações. E baseado no jogo e no anime, na história, no core do Pokémon que você pode ir ali numa batalha Pokémon, você tem 6 Pokémon, né? Porque é uma regra isso do jogo, né? Nada. Por que não pode ter 10? Por que o 3 não é o máximo? Por que é 6? Beleza, iniciou ali. Veio E baseado jeito. nisso, você também pode ter. Você tem 6 prêmios no Pokémon TCG. Então é como se fosse uma simulação de que o oponente derrotou os 6 Pokémon seu durante a batalha. Então, para cada. Você ganha o jogo comprando 6 prêmios, derrotando 6 Pokémon do oponente. Ou os velhos modos, né? Ali, você, se não tiver Pokémon em jogo, você perde. Então, por mais que você possa usar 6, se você não achou as cartas, né? Se não tem mais nenhum Pokémon em jogo, não continua a partida, não é igual Magic, que você pode ficar sem nada em campo, sem terreno e tudo mais, o jogo acaba ali. É a segunda forma que você tem de ganhar, deixar o oponente nessa situação. E a terceira, que é clássica, se você não puder comprar a carta do turno também, você perde. Fora isso, a não ser que uma carta fale, você ganhou porque você fez isso, esses são os 3 efeitos básicos de vitória do Pokémon TCG. E também numa situação de campo, né, ali desses 6 Pokémon, você sempre tem um Pokémon lutando para simular um pouco essa situação, que é um só lutando e você tem 5 espaços no banco, que seria para completar esses 6. Então, algumas criaturas, alguns Pokémon, eles jogam só com habilidade, eles não precisam necessariamente atacar, eles podem fazer algo mesmo estando à distância, dando suporte. E acabou isso, entendendo essa linha de cartas, posicionamento, condições de vitória do jogo. O jogo é basicamente uma simulação de uma batalha Pokémon estilo anime, vamos assim dizer. Então Que o da hora. jogo vai precisar das energias, que seriam como se fossem os terrenos, as manas, que você coloca uma por turno, algumas cartas podem acelerar isso, e tem itens como no jogo, né? Poção, substituição, coisas que vão acelerar a energia, quebrar a energia, e cartas de apoiador, que poderiam ser os seus amigos ali, né? Que são personagens mesmo. Então você tem amigos que podem te ajudar durante a batalha, itens que podem ajudar os seus Pokémons durante a batalha, e os próprios Pokémon que podem ajudar outros Pokémon durante a batalha. Então aí começa a virar texto em cima de texto, mas o jogo Pokémon TCG em si, ele é uma simulação de uma batalha Pokémon ao estilo anime, e respeitando essas regras do mundo Pokémon. Então tudo ali existe por conta dessas regras do mundo Pokémon. Você não começa com um Charizard, você teria que fazer um Charmander, um Charmeleon, um Charizard, a não ser que alguma coisa dentro do jogo, algum efeito mude para isso, ou que essa carta seja, né, ali mais forte. O jogo foi evoluindo, foi passando por um power creep, que eu acho que hoje eles estão do modo que eles querem, então hoje as cartas que são mais fortes, para dar uma contraparte, elas dão mais prêmios pro oponente. Então as cartas ultra raras, esses X, GX, Pokémon V, que seriam mais ou menos um Planeswalker, assim, no Magic, essas cartas elas dão 2 prêmios. Então, ao invés de nocautear 6 Pokémon, você tem que nocautear só 3 delas. E essas muito, muito, muito mais fortes que o jogo trouxe, você também acaba perdendo 3 prêmios. Então, se o cara. São cartas muito fortes? São, mas se o cara souber lidar com 2 delas, acabou, ele ganhou a partida. É uma Então, forma de balancear. é a forma que eles têm de balancear o jogo e tudo mais. O jogo tá muito tempo, muito bom no competitivo, muito equilibrado, e eu recomendo bastante mesmo. Ele tem essa skin de ser um jogo infantil, de ser uma franquia levemente infantil, mas, cara, eu não sei se o Pokémon TCG tá comprando muito essa ideia mais não, sabe? A gente já tem há muito tempo aí já um público colecionador, um público
investidor, e os torneios de Pokémon, como tem essa divisão, as pessoas vão subentender que, bom, a categoria mais forte do Pokémon, então, é infantil, né? Mas não, é a menor delas, né? Não, então vai ser a dos adolescentes. Não, é a média. A que mais tem é dos adultos mesmo. Então, é um card game, né? Continua sendo difícil. E eu acho que ele é mais fácil do que o Magic para você aprender, mas ele é mais difícil. Ele é tipo assim, também demora bastante para você masterizar o jogo em si. Os dois jogos, se você joga num nível alto, extremo, você com certeza vai estar colhendo aí os benefícios. É um jogo que tem muito para cavar, sabe? Você tem muito para cavar e beneficia bastante o jogador que sabe jogar bem, sabe jogar melhor, como os bons card games, eu imagino assim, né? Não fica tanto pro fator randômico, aleatório, quando ele beneficia o bom jogador, é sempre isso, para mim, é o que torna um card game um bom card game. Você levantou vários aspectos que eu queria detalhar, que era justamente para conseguir compreender de uma maneira um pouco maior a coisa. Você falou ali como é um jogo que já tem um bom tempo de mercado, começou lá no Japão, depois, né, veio para cá e imagino que tenha sido distribuído pelo resto do mundo e tal, não sei exatamente, mas a coleção disso, como é dividido? É dividido mais ou menos como no Magic? Eu tô tentando usar o Magic, porque o Magic eu tenho algum parâmetro, né? De 3 em 3 meses, sim, mas é perfeito, né? Quando a pessoa conhece, quando a pessoa não sabe de card game, a gente fala que é tipo Yu-Gi-Oh! Quando a pessoa sabe de algum card game, a gente acaba fazendo as assimilações ali, né? Começa a falar, pô, as criaturas são os Pokémon, né? As mágicas instantâneas são os itens, que você pode usar infinito. Aí, tipo, as outras cartas mais pesadas seriam, tipo, né, ali os feitiços, é isso, a mana é energia, só que a mana sua tá no jogo e a do Pokémon não, a do Pokémon não é do jogador, a do Pokémon é do Pokémon. Você escolhe colocar a mana específica na criatura, vamos assim dizer. Então isso muda um pouco taticamente as suas opções dentro do jogo. Tá, e essa quantidade inimaginável de cartas que foi lançada de lá pra cá, dividida em coleções, tudo bem, ela imagino que então possibilite formatos, como mais ou menos no Magic. Algumas coisas são restritas, outros formatos permitem um jogo mais aberto, mais expansivo. Isso funciona bem, rola isso da mesma maneira? Não, o Pokémon é muito ruim nisso, porque tem uma coisa que já começa logo de início, que é o Magic. Se você abre um booster ruim, você pode jogar com aquele booster, e aquele booster pode até ser um deck. Porque toda criatura é baixável. E aí o Pokémon nunca cresceu muito em formatos como draft, selados, porque tem sim como você abrir os boosters, e aí você tira uma mão assim, ó. Charizard, Charmeleon, Ivysaur, várias evoluções, 2 básicos. E os básicos que você tirou, você não tirou as evoluções dele. Então, como não é igual ao Magic, não importa se ela é grande, pequena, tal, você tem como jogar com aquela criatura. E isso prejudica bastante o selado em si, entendeu? O draft, quando tinha draft Pokémon, era interessante. Eles estão trabalhando com o expandido já há um tempo, que seria o comparado ao Modern, e o padrão do Pokémon é muito bom, eu acho muito equilibrado, eu acho que é um baita formato, é o formato que eu trabalho, mas o Pokémon não tem um Pauper, o Pokémon não tem um Commander, o Pokémon não tem um Brawl, o Pokémon não tem um Pioneer, não tem várias outras coisas. Esse é o calcanhar de Aquiles aí do Pokémon, realmente pouquíssimos formatos, sabe? Vai ter um Unlimited, o formato dos decks iniciais do Pokémon, ele é interessante, porque eu acho que os Planeswalker decks do Magic, esses decks do Magic, não são tão legais. Os do Pokémon não é que eles são legais, mas acaba que eles têm um nível de equilíbrio bacana. Então você jogar com esse produto selado com as 60 cartas, você ainda consegue se divertir. Inclusive é a minha melhor porta que eu recomendo para novatos, porque o Pokémon TCG Online, né, tá aí disponível para todo mundo. Ele é um software que você pode baixar gratuitamente, assim como o Magic Arena. E você consegue comprar esses baralhos rápidos com as moedas do jogo. Beleza, aí eu vou ganhar um torneio agora? Não. Mas você vai jogar com baralho em nível de outros baralhos e você vai estar jogando esse Pokémon TCG equilibrado aí, que já é um Pokémon TCG da alegria aí, na minha opinião, entendeu? Já vai aprender a jogar competitivamente se você quiser. Cara, tudo tem como você ficar bem, sabe? Ficar bom. Isso é legal. Mas não temos formatos legais, não. Só os dois. E, na minha opinião, o expandido, ele não é legal. O Modern, se várias pessoas acham o Modern aí excepcional. Eu joguei alguns torneios de Modern, eu achei um pouco complicado. Inclusive, nem deu pra aprender os outros decks. Tive que pegar baralhos que eu tinha que focar no meu baralho. Eu acho que no Pokémon acontece a mesma coisa. É muito bagunça, é muita coleção. E desde o seu lançamento, de 3 em 3 meses, veio uma coleção nova. Isso é legal pelo fato de que a parte que eu realmente achei interessante, que era
o outro tópico que eu queria levantar era justamente o seguinte: você já respondeu, sim, existe uma versão online, como o Magic Arena, por exemplo, e essa plataforma ela te permite, sim, uma boa porta de entrada para quem não é do ramo, começar a jogar e a partir daí descolar um deck que seja interessante. O André, trazendo o André como comparativo aqui, o André já cansou de falar, nas vezes que ele teve aqui, que falou, mano, o Magic Arena tem uma galera que insiste em dizer que é pay to win, você só consegue pegar os níveis mais altos se você botar uma grana lá, e ele defende veementemente que não, que ele já fez N vídeos e mostrou de diversas formas que isso não é uma verdade. Dá pra você usar as próprias ferramentas do Magic Online, do Magic Arena, pra fazer isso acontecer e você ser competitivo dentro da plataforma. O Pokémon se encaixa exatamente nisso e acoplando a essa pergunta, ainda assim, se eu quiser ter velocidade, eu consigo comprar decks com dinheiro ou coisa do tipo, ou não? Consegue. Essa é uma parte que o Pokémon TCG Online, ele... O que acontece com o Pokémon TCG Online? O Hearthstone tem o pó, o Magic Arena tem as White Cards, então tudo isso te ajuda a fazer as cartas. O Pokémon não, o Pokémon ele foi pelo lado de te dar, se você abrir 10 vezes a carta, você tem 10 vezes a carta. Só que você tem como trocar com outros jogadores. Puta, então ele isso é manteve foda. o Trading Card Game no online. Então isso abre diversas portas completamente diferentes. Então você pode me mandar um deck, né, inteiro. Algo que não tem como no Magic Arena. Então essa dificuldade aí não é tão grande. Ele dá pra jogar. Eu, inclusive, fiz uma série, mas eu não quis fazer até o final, os finalmente ali, igual o André faz, porque ia ser uma coisa de muito tempo. Basicamente, eu ia perder tempo, mas eu ia chegar lá alguma hora, entendeu? E dependendo de alguns fatores aleatórios, né, do que viesse saindo, dropando, né, na hora de abrir os boosters e tudo mais, coisas mais valorosas, poderia acelerar o meu processo ou não. E também dependeria bastante do como estava o formato no momento. Por exemplo, em alguns momentos do Magic, o Mono Red, com 4 cartas raras ou 6 cartas raras, já foi um dos melhores decks do formato 1 Tier 1. Então esse é um momento ótimo para pessoas começarem a jogar o Magic Arena e conseguirem um deck Tier 1 rápido e aí já estarem jogando e chegar no nível que elas quiserem, já que estão com o Tier 1 na mão. Inclusive foi essa época que eu joguei e realmente foi muito fácil montar o deck, foi rápido e só faltou tempo mesmo para continuar dedicando ali e subindo. Mas pode estar também no formato Magic, onde, tipo, todos os decks Xeron utilizam 20 cartas raras. Eu acho que vai demorar também para montar. Então, isso vai depender um pouco do formato, mas definitivamente não é pay to win nada do Pokémon, assim. É formato que muda bastante, as listas vão mudando de semana para semana, porque sempre tem um deck que vai counterar outro deck, e esse deck melhorou, e agora com essa lista esse deck muda, porque é outra parte estratégica muito diferente do Magic, que é um jogo que consegue ser muito equilibrado competitivamente sem side list. Então é por isso que os decks mudam de semana para semana. E se o Magic não tivesse os sides, também ficaria assim, eu imagino. Pô, se agora tal deck tá ganhando muito, vou colocar pelo menos 2 dessa daqui pra counterar esse deck. Mas agora o deck caiu do meta, saiu? Não, agora eu vou com o meu deck full consistente, 100%, sem me preocupar com ele. Então isso acontece no Pokémon, as listas vão mudando toda semana praticamente, pra quem tá mais atento do meta, pra ir teteando contra essas coisas. Mas dá pra montar, dá pra fazer as coisas, a Pokémon vai ajudando uma coisa aqui ou ali, mas é um jogo... Ele não te recompensa muito, eu definitivamente não recomendo. Eu recomendo muito você, sei lá, comer um sanduíche a menos, pega 15 conto, 10 conto, põe. É muito mais barato do que o Magic Arena, mas muito, muito mais. O booster do Magic é o quê? 5 reais, 6 reais, né? Imagino que No por aí. Pokémon CG você compra o booster por 50 centavos, entendeu? Tá. Enquanto o Magic Arena, acho que ele tem um custo-benefício, se não me engano, da última vez que eu fiz essa conta, era mais ou menos 50%. Se você vai montar um deck no Magic Arena, você vai gastar metade do dinheiro do que você gastaria para montar ele na vida real. Mais ou menos. No Pokémon, isso ainda está em 10, 20%. Então, é muito mais barato e eu não recomendo. Tem o modo free-to-play, ele existe, mas, putz, cara, compra uns códigos ali. E o que acontece com o código? Não tem wildcard. Mas as cartas acabam ganhando um valor no Pokémon TCG Online de pacotes. Então tá aqui a nova coleção, por exemplo. Pô, esse, sei lá, Espiral Temporal, acho que foi o último negócio que eu abri. Nem é uma coleção padrão, né, do Magic, mas... Pô, essa carta é 1 booster de Espiral Temporal. Essa carta é 3 boosters de Espiral Temporal. E o booster é 50 centavos, entendeu? R$1. Então, pô, É bem vai acessível. trocando.
na hora que você vê, você tá com 60 cartas. E aí o seu primeiro deck, você começa a jogar torneio, ganhando mais, aí você entra naquele modo, que o Arena, quando você tá jogando bem, ele também te recompensa um pouco, vai te dando moeda, vai te dando cristal, vai te dando mais cartas, vai te dando mais booster, vai aumentando a sua coleção, e quando você vê, tá com o segundo deck, terceiro deck, e acabou, né? Aí você dominou o card game. Aí você tá com ele na mão. Como é que funciona a progressão disso? São muitos níveis pra você chegar, sei lá, no topo do ranking, falando do Pokémon Online, né? Do Pokémon TCG Online? Essa é outra ferida nossa, a gente não tem um ranqueamento. Essas coisas que tem o Magic Arena, o Pokémon TCG Online, ele é um brinde, né? Não tem como você gastar dinheiro dentro do Pokémon TCG Online. Você não consegue comprar packs da própria Pokémon. E com isso, os caras fazem o jogo do jeito que eles fazem. Para quem conhece programação, vai até dar uma dor aí um pouquinho. Foi um jogo que foi produzido lá em 2009, 2010. Ele é todo em C++. Então não dá para migrar isso para outro formato, eles teriam que refazer. O que eles fazem é basicamente uma atualização da biblioteca do jogo, sempre que sai uma nova coleção. E eles mantêm, mas é um jogo de 2010, até hoje, é o mesmo jogo. Magic Arena não, foi produzido recentemente. E não tem como mesmo, tipo assim, você ficar fazendo esse tipo de coisa aí para facilitar. O que você consegue é ir pegando os códigos, fazer esses negócios e tudo mais, e ir trocando. E o ranqueamento dele, torneio, é um próprio torneio online que seria parecido com esse torneio sob demanda nos eventos. Então deu 8 jogadores, fecha o evento, vai. Não é que tem evento, ele tá funcionando 24 horas por dia e vai. Só que o ranqueamento dele seria um ranqueamento mais parecido, acho, com Legends of Runeterra, porque eu acho que até Hearthstone você se classifica. Você pode mandar um print pra sua família e falar que você terminou o ranking desses 15 dias em primeiro lugar. Uhum. Mas isso nem dentro do jogo tem. Isso é dentro do site oficial da Pokémon. E ele nem atualiza ao vivo, então não é uma ferramenta dentro do jogo. Entendi. Então o rank ali não tem pra nada. Agora, na quarentena, eles começaram a fazer grandes torneios online, que é a Players Cup, que seria para substituir os Internationals, que seria tipo um Pro Tour do Pokémon. Então eles têm feito de 3 em 3 meses, mas foi por causa da quarentena, foi por motivo de força maior. Como não tem esse gasto, vale lembrar que ele tem também um trunfo. Essas são todas as partes ruins, mas o Pokémon TCG Online, tudo que você compra no Pokémon TCG da vida real, vem com um código. Mais ou menos como o Planeswalker Deck do Magic Arena. Você usa e ganha. Fantástico. E aí você ganha, comprou um booster na vida real, ganha um booster no Pokémon TCG Online. Mas você comprei ganha uma box que vem essa carta. Não ganha as mesmas cartas, o booster é aleatório, mas tudo que é garantido no código. Entendi. Fica claro assim? Sim. Por exemplo, um Secret Lair. Aí vem o código que vem as exatas cartas do Secret Lair. Aí se vem o Secret Lair e 3 boosters. Aí beleza, aí vem o Secret Lair e 3 boosters. O que vai abrir no online pode ser diferente. Mas tudo que o jogo te dá de graça é preso, você não consegue trocar com nada. Tudo que você compra na vida real e abre no jogo, mesmo sendo aleatório, é trocável. Esse é o gap do jogo. O modelo de negócio parece, eu não sei, né? Mas parece funcionar de maneira muito mais acertada. O Magic Arena, esse lance de você eventualmente manter uma coleção física, que nem a galera que é mais hardcore e tal, mais colecionador mesmo, puta, bicho, é complicadíssimo, porque às vezes tem uma puta coleção, você compra uma série de cartas específicas, né, monta ali um deck, uma coisa que você quer jogar para um formato X ou Y, e cara, aí você poderia ter uma coleção online, você poderia ter uma biblioteca para te talvez importar isso e sei lá, eu acho bem falho nesse sentido, mas é só a minha perspectiva baseada em famosa em porra nenhuma. Nenhum modelo do negócio aí, ele é perfeito, né? Porque o Magic Arena, ele, beleza, que ele cobra o dinheiro de você, mas ele também tá te dando milhares de dólares em premiações de alguns torneios se você se classificar. E o Pokémon TCG Online não tem isso, tá? Esses torneios grandes que tá tendo, eles vão te dar passagem e hospedagem para grandes torneios físicos quando a pandemia acabar. E você tá ganhando glória, honra, sei lá, e vários boosters na sua conta do online, é isso. Mas tá ganhando mais cartas, não é dinheiro. Mas o Pokémon TCG Online, o Pokémon TCG paga dinheiro sim, tá? As premiações são muito parecidas com as do Magic, menos do torneio maior aí que vocês fazem, que aí a gente não tem. Então, tipo, o torneio de $5.000, Pokémon também tem o de 5 mil, Pokémon também tem o de 10 mil, Pokémon também tem o de $25.000. E isso aqui também no Brasil, que pra nós é muito dinheiro, né? Porra. Então, no Brasil acontece, tipo, 3 torneios desses aí que pagam esses valores altos no ano.
Então já é muita grana, né? Já dá pra alguém ganhar um torneio de Pokémon TCG aí, que inclusive, pra quem acha que é um jogo de criança, tá perdendo dinheiro. Venha, monta o seu deck, vem aí jogar, que aí você vai conseguir ganhar lá de todo mundo, que só tem jogador bobo, e você, como jogador avançado do Magic the Gathering, vai Vai ficar avançar rico. bastante. Aham. Só não tem um caso ainda, mas você pode ser esse caso, do cara que veio do Magic the Gathering e explodiu no Pokémon. Ainda não temos esse caso. É mesmo? Nunca Não rolou? temos. Mas a não galera, temos. mas rola, pelo que você falou, pelo tom que você deu, parece que isso é um comentário meio recorrente dessa galera. A galera acha que, o Pokémon talvez por essa skin meio infantil de alguma forma, Quanto pra é quem um deck não de tá... Modern? É uma linha de raciocínio que eu sempre ponho assim. Quanto é um deck de Modern? Tira um, pra ganhar um GP Modern. Não faço a Um menor Magic ideia. Fest Modern. Não faço a menor É ideia. caro, É deve ser uns caro. 3, 4 conto. É caro, com toda certeza. Então, beleza. Quem ganhar um Magic Fest ganha $10 mil, não é? É. Ok. Pô, com um deck de Pokémon, o melhor deck de Pokémon vai custar em torno de R$ 1.000. Você vai ter que ganhar torneios que vão ter 500 a 1.000 pessoas aí também. Parecido com o Magic Fest também. Uhum. Se no Magic Fest tá cheio de PV jogadores bons, vem ganhar da galera do Pokémon que é pior. Você vai ganhar os mesmos $10 mil. A grana Você é tá mesmo. jogando card game profissionalmente errado. Tá fazendo errado. Eu lembro quando tinha um menino que ganhou o GP, esqueci o nome dele agora, mano. Mas era um moreno, novinho, cara, que ganhou o GP de São Paulo, foi Porto Alegre que eu fui trabalhar. E ele tentou jogar também Pokémon, mas não deu muito certo. Na gringa, a gente tem um caso de um jogador muito grande de Pokémon TCG, de Magic the Gathering, hoje em dia, e ele já foi campeão mundial de Pokémon quando ele era mais jovem. Inclusive, acho que ele tava até nessas Premier League aí, nessas ligas bonitas do Magic, dos caras bons, mas já tem um tempo. Não é, mas é um nome bem, bem comum, assim, não sei se é John, se é negócio. Não é o Lucas Caparrós, não. Não é essa galera, não. Aí é isso, basicamente. Cara, pera lá. Tem algumas coisas aqui que ficaram na minha cabeça. A primeira, o Danjo levantou uma boa aqui. Como é que é a curva de aprendizado para um cara que nunca jogou? Para o newbie completo do Pokémon? É um negócio mais ou menos simples? Tá entre... porque na minha cabeça o Magic, ele é bem elaborado, ele é bem complexo, e o Hearthstone ele é muito simplificado. Ele encaixa no meio ou não? Cara, o Pokémon TCG não é que ele encaixa no meio, é que ele tem a grande diferença de você só jogar no turno seu. Você não interage, não faz muitas coisas no turno do oponente. Tiveram algumas cartas em alguns formatos que deixavam você fazer isso, mas em grande parte é um jogo ali onde você faz seu setup com muitas buscas. Mas, cara, ele é fácil de aprender, difícil de masterizar, velho. Pra você jogar em alto nível, mas é muito, muito fácil mesmo de aprender, sem dúvida alguma. E a temática, os textos das cartas normalmente não tem tanto texto, não tem essas cartas gigantescas como tem o Magic, como tem o Yu-Gi-Oh! Principalmente, ainda mais com a carta sendo menor. Mas não tem, sabe? Tipo assim, não é algo difícil, não, sabe? Não é difícil de você brincar, se divertir. E, inclusive, é uma camada muito divertida ainda. Depois que o jogo fica sério, né? A gente, tipo, tem as recompensas das coisas do jogo sério, mas as decepções também são mais sérias, né? Quando você tá naquele alto nível, jogando de uma forma mais profissional e tudo mais. Então, eu acho que sim, sabe? O jogo é ótimo, o jogo vale muito a pena, na minha opinião. E ele é difícil, ele é complexo, ele é equilibrado. Então, o Pokémon não tá passando por banlists igual o Magic passa acima rodo o tempo todo. A Creatures cuida do Magic the Gathering, a Creatures também cuida do Pokémon. E, cara, as equipes de teste só acho que estão fazendo um trabalho um pouco melhor para o jogo ser um pouco mais compacto. Aí Magic acaba que vai para muitos outros lugares e tem hora que os caras quebram uma carta ou outra que acaba dificultando muito, tirando muito da experiência. Como é que funciona a parte aí caindo para um outro viés, que é o viés do a gente falou ali do que seria o ranqueado ou algo desse nível? E como é que funciona o competitivo efetivamente? O que eu quero dizer com isso é, como é que qualquer um consegue jogar através da plataforma? O negócio é mais ou menos simples, pelo que você pincelou aí. Mas eu queria entender, além de um pouco melhor como funciona, eu queria entender se existem organizações que acabam montando times ou, de repente, encabeçando jogadores. Sei lá, vou dar um exemplo. A Virtus Pro tem um atleta, 2, 3, 5 atletas que jogam Pokémon profissionalmente, ou outra. Você entendeu a ideia? Como é que funciona isso? Cara, infelizmente,
não é tão legal porque a Pokémon tem uma visão infantil de, por exemplo, quando você vai jogar na stream, você não pode jogar com nenhuma marca. Então isso impossibilita times, assim, de querer investir muito e de querer fazer muita coisa. Eu acho que essa ideia vai mudar, porque inclusive o jogo atual da franquia, né, em Galar, lá na Inglaterra, o Pokémon Sword and Shield, a temática dele é mais competitivo. Os ginásios são estádios de futebol com torcida, eles usam uniformes igual de esporte. Então, achei que foi só uma questão, assim, de diferença cultural mesmo. Talvez os japoneses ainda estão um pouco mais preocupados com isso, enquanto a equipe internacional, eles querem muito que isso seja liberado, que vire um esporte com equipes e tudo mais. Elas existem, né? Elas existem. Eu mesmo fiz um desafio ontem de uma equipe mexicana contra uma equipe brasileira, foi ótimo, ambas equipes têm muitos patrocinadores. Tudo isso funciona, só não funciona de uma forma tão efetiva como em outros jogos, realmente por conta desse tipo de infantilidade ainda, mas o cenário competitivo, ele é muito bom, independente de você ter equipe ou não. Ele te premia, né? O Mundial é um evento só para convidados, então você consegue jogar vários eventos localmente, próximos, pode fazer viagens no mundo todo para ganhar mais pontos, e toda temporada eles pagam para ir para o Mundial, pagam premiação em dinheiro, além dos torneios, né, que todos dão premiação em dinheiro, já que você está jogando, tipo, pode ser top 32, top 64, não só para as primeiras colocações. Então dá para você ter uma média ali e mandar bem sim no competitivo. Para o brasileiro, caro, né, ficar viajando, fazer os negócios, mas em outros lugares do país dá para você de boa levar como um hobby que te dá uma grana boa. Como é que é você jogando? Eu quero entrar num tópico aqui, que é o seguinte. Eu costumava, né? Faz tempo que eu não jogo grandes coisas, mas costumava passar muita raiva com jogos de carta. Especialmente, lógico, isso lá atrás no presencial, né? E de algum tempo pra cá no online. Como é que é o Tio Sam fazendo uma gameplay? Você fica puto quando ou quando você erra, ou quando o cara faz uma... Ou você já tá naquele nível que, tipo, mano, tudo bem, eu vou perder, eu vou ganhar, faz parte, eu vou ganhar mais do que perder, é o que importa. Como é que é o seu mood quando você tá fazendo a gameplay? Cara, quando eu tô fazendo uma gameplay, hoje, como eu quero só ensinar as pessoas, só mostrar as pessoas, eu não sou pro player, a minha principal coisa é isso, é tipo, beleza, eu tenho um conhecimento parecido com de vários pro players por aí, entendeu? Só que eu não tô interessado em ser pro player, eu só quero passar pra frente. Então, se eu perder pro deck, o deck me driblou bem, mandou bem, jogou bem, pra mim, eu só quero ver as cartas jogando bem, entendeu? Tentar ganhar sempre, mas eu não grilo não. Hoje em dia eu tô bem tranquilo, bem suave. Os últimos torneios que eu fui jogar competitivo foram por causa da quarentena, porque como eu trabalho como juiz, e tô acostumado a ser juiz de eventos internacionais e tudo mais, a minha prioridade é sempre isso, é sempre estar como juiz, é sempre estar como ajudando. Então, já que eu não vou estar como jogador competitivo, não adianta pensar numa campanha, né, da temporada. Já que eu não vou jogar o máximo de torneios possíveis, só tem como pensar numa campanha de temporada se você for jogar muitos. Então eu já abri mão desse barco aí. O meu barco é de dar informação para as pessoas mesmo, ajudar quem quer estar nesse barco, pelo menos saber onde é que pega a fila, entendeu? Para começar isso, para entender isso, eu não grilo não, eu sou bem de boa. O deck funcionou, eu falo, pô, não funcionou, funcionou. O do oponente, acho bom. Explico, aproveito tudo para mim é motivo de ensinar, sabe? Vou falando, ó, não funcionou por causa disso, funcionou por causa disso. E vamos que vamos, estresse zero. E o peso do deck building no Pokémon, como é que é? É um troço, obviamente, muito importante, talvez mais importante do que a execução, ou não? Nem tanto. Cara, é a maior parte do Pokémon CG é o deck building. Porque as pessoas com deck ruim na mão, a pessoa consegue, sabe, o deck às vezes joga sozinho. Tem a possibilidade. E como todo card game tem um fator aleatório, você com uma lista boa no meio desse aleatório, ela vai muito sozinha. Eu acho que pesa bastante. A deck building, deck lista, a lista é a principal parte para mim. Se fosse para dividir em porcentagens, é a que leva a maior porcentagem. Eu fiz essa pergunta pro... Não, eu fiz essa também, mas eu fiz a que eu vou fazer agora para você, pro André, e eu achei engraçada a resposta dele. Queria ouvir a tua. Quanto de sorte tem de fato envolvido
num jogo como esse? Essa pergunta eu fiz pra ele acerca do Magic, né? Mas no caso do Pokémon, quanto de sorte? A sorte pode definitivamente ganhar uma partida ali, categoricamente? Ou não? A execução, o deck building vão estar acima disso? Cara, categoricamente não. Impossível. Principalmente numa melhor de 3 competitiva. Mas eu digo que cada partida ali tem em torno de uns 20%, sem dúvida alguma, ali de aleatoriedade e sorte envolvida. Não mais do que isso. Então, o Pokémon, principalmente, sabe? O Pokémon não tem como você começar a partida sem um Pokémon. Pokémon tem várias e várias cartas de busca. O Power Creep dessas cartas de tipo de busca compra no Pokémon do CG não é uma coisa muito difícil. Então, dá pra você descartar sua mão, comprar 7 cartas, dá pra você trocar uma coisa por exatamente a coisa que você quer no deck. Então, no Magic, eu acho que tem muito mais sorte envolvida do que no Pokémon. No Pokémon vai ser 20% pela questão da luz, né, sua ali naquele dia, tá abençoado em uma outra situação que realmente uma coisa que você comprou vai te ajudar, vai te dar um passo muito mais largo do que qualquer outra coisa ali para aquele turno, para aquela situação. Mas eu acho que a sorte no Pokémon é muito, muito baixa. Principalmente em melhores de 3, ela é praticamente nula. Entendi. Que é normalmente quando a gente vai entrar em torneios propriamente dito, você não vai ter uma decisão jogo único. Isso não acontece. Não, nunca. Em nenhuma situação. Tá. E pra quem de repente tem interesse, pra quem é o cara que é o colecionador, o cara que talvez venha de outro card game, ou o cara que de repente simplesmente acha legal o colecionar, gosta da temática, tem um pessoal, né, Pokémon versa bem com a nossa idade, é uma coisa que eu tenho 34, você é um pouco mais novo, mas tá ali no nosso inconsciente coletivo ali, da galera, da molecada que assistia o anime na época, enfim. Hoje em dia tem muita loja especializada, tem muita loja online, você consegue adquirir uma coleção, como é que funciona o cara que fala assim, tá, legal o jogo, bacana, mas eu gosto mesmo é de botar isso aqui numa pasta, botar isso aqui num quadro, ter aqui, como é que funciona isso? Cara, primeiro identificar a carta que você achou bonita, gostou e comprar avulsa, né? Eu sou o cara que, assim, defendo muito, muito quando você já sabe o que quer, sempre investir no avulso, independente. Sei que a loteria é gostoso, abrir booster é gostoso, mas primeiro identificar isso. E segunda coisa pra quem tá aí naturalizado já de outras coisas, né, tá acostumado com, sei lá, Liga Yu-Gi-Oh!, Liga Magic, tem a mesma coisa da Liga Pokémon, então é fácil pra você achar as cartas, ver questão de valor, ver questão de coleção, quais lojas estão vendendo, comparador de preço, então tudo seria igual. Agora, para colecionar, no Pokémon tem várias situações. Por exemplo, vamos supor que eu sou um fã do Jace. Eu vou querer ter todas as cartas do Jace? É uma opção, é. Gosto de anjos, vou colecionar anjos. Ok. Gosto de dragões, vou colecionar dragões. Qual o seu Pokémon favorito? O meu é o Charmander. Tá, então por mais questão inicial, foi o primeiro jogo que você gostou, pô, você pode colecionar todas as cartas do Charmander, né, as cartas inclusive da linha evolutiva dele, Charmander, Charmeleon, Charizard, aí você pode ver quais coleções ele saiu, quase todos os blocos saiu, é como se fosse tipo, bom, sei lá, Liliana, fica um ano sem sair uma Liliana normalmente? Todo ano tem uma Liliana, né, Sim, todo ano sim. acaba tendo um Charizard, Aham. entendeu? Então vai muito pra esse lado, não é tão diferente não. As cartas repetem muito, não é muito... É tipo o elfo de Llanowar, vou colocar. Aham. Seria mais pro lado da Liliana mesmo, que tem várias cartas da Liliana diferentes, com texto diferente. O elfo de Llanowar, ele é sempre o elfo de Llanowar, certo? Sim. O Charmander não. O Charmander tem 30, 40 cartas diferentes do Charmander Ah, elas são também. diferentes entre si ali. Mesmo tendo nome, a carta faz outra coisa. Inclusive acontece com mágicas instantâneas. Sério? Né? O Aí é raio causa foda. 3 de dano, mas não, tem um raio que saiu em outra coleção que faz outra coisa. Aham. Por exemplo, Pokébola seria uma carta muito comum, né? E é, de fato. Mas tem Pokébola que tem moeda, tem Pokébola que olha a quantidade de cartas do topo e pega uma criatura, um Pokémon. Então é isso, as cartas elas variam bastante, não dá pra enjoar, sabe? Os Pokémons fazem coisas diferentes, mesmo sendo o mesmo Pokémon, ele não fica preso a isso, e às vezes ele interage com a mecânica daquela coleção, né? Daquele bloco em si. Mas para colecionar as coisas que eu gosto, tá? Eu fiz um vídeo recentemente mostrando a minha coleção, que é bem diferente do que a galera faz normalmente. Você pode ir por cartas caras, você pode ir pelo óbvio de colecionar uma coleção, né? Fazer como um álbum de figurinha, elas têm numeração. Você pode escolher uma coleção que você queira, junte, guarde e faça. Você pode escolher colecionar o vintage,
que a gente chama que é a época da Wizards of the Coast, que os primeiros anos de Pokémon foram distribuídos e feitos pela Wizards of the Coast. As regras básicas também têm a mão do Richard Garfield ali no desenvolvimento delas. Ou você pode ir para a época Nintendo, para quem é mais saudosista, e depois só o jogo foi distribuído pela Pokémon mesmo, que seria o Magic sendo distribuído pela Wizards of the Coast hoje. Então já tem um tempo que é distribuído pela própria Pokémon. Cara, tem várias épocas, vários momentos, cartas antigas, cartas novas. Cartas antigas tendem a ser mais difícil de achar uma qualidade boa e elas têm um preço mais alto. Carta nova é aquela coisa, às vezes é uma carta que tá barata agora, mas ela é tão bonita que ela tem chance de valorizar muito depois, principalmente se for evolução de Eevee, Pikachu, Charizard, Pokémon lendário, que também eu acho que não foge muito das coisas óbvias de Magic, que se não forem jogar, provavelmente vão acabar valorizando depois com o tempo. O Pokémon ele é muito maior, mas muito maior, a quilômetros. Tudo que o Pokémon tem de derrota pro Magic the Gathering, o Pokémon ele ganha de lavada absurda no Magic na questão de colecionar. Não existe nada do Magic, as cartas do Magic, se elas não jogarem, elas não conseguem ter um valor muito efetivo. E não existe nenhuma carta bonita do Magic que tenha um valor muito alto. Não adianta, não tem nada que vai competir no Pokémon. Não, a Black Lotus não ganha do top 10 de cartas mais caras do Pokémon. Caraca. Não dá com Power 9, então é muito mais difícil. As cartas mais caras vendidas recentemente nos últimos anos, todas são do Pokémon. Então, nessa parte, o Charizard, ele ganha de tudo, sabe? Na questão do card game. Então, Que loucura. a partir disso, é um meio que a galera começou a investir, né? A galera, principalmente na quarentena, olhou e falou, pô, não, mas calma aí. Né? Tipo, é as próprias palavras do Logan Paul, que fez um vídeo que viralizou ali, abrindo uma booster box da primeira coleção de Pokémon, né? Seria tipo abrir uma alpha ali. Então, putz, velho, a Lamborghini eu sei onde tem. Eu sei onde tem ali uma concessionária da Lamborghini, onde eu posso pegar o modelo mais novo, o preço dela é tal. Mas quem que tem um Charizard primeira edição? Impecável, 10/10. Aí ele teve que pegar o mini helicóptero dele, com a mala de dinheiro dele, pra ir atrás do cara que tinha, pra tentar negociar com ele. E, inclusive, é o mesmo cara que, assim, as coisas mudam bastante, né? Que é o cara que foi, inclusive, no episódio do Trato Feito, e levou a coleção dele de Charizard. Os caras É falaram, esse não, malandro? 500 mil dólares, não. Aí passou 3 anos, a coleção dele de 500 mil dólares que ele queria tava valendo 5 milhões de dólares. Nossa. E aí ele vendeu uma carta dele por 1 milhão, depois ele vendeu outra por 1 milhão de dólares, e aí o trem desandou, né? Aí começou a galera a valorizar muito mais, e nesse período de pandemia tá difícil porque não tem os produtos, né? Ninguém tá conseguindo produzir os produtos, então quem consegue, às vezes nem abre, já revende o produto por mais, e só aí já tá o dinheiro dela garantida. E toda coleção nova tem uma carta com bastante potencial, eles não deixam isso acontecer. Ficar sem acontecer. Toda coleção tem uma baita carta que provavelmente no seu legado ela vai custar uma boa grana pra sempre. Então com certeza, agora que lançou é a melhor hora de consegui-la. com certeza Isso tem vai uma, vender produto. tem uma galera, pelo que você tá falando, ainda mais falando de cifras da expressão das que você disse aí, porra, com certeza tem uma galera guardando. Como é que funciona? A valorização disso tá meio baseado no quê? Porque o que você falou do Magic, ele é verdade, ela precisa, sei lá, funcionar, ela precisa ter algum destaque. Você não vai ter uma carta que vale 3 mil dólares porque ela é bem desenhada, porque a pintura é legal. Não é por isso, seguramente. Seguramente ela entrou, fez uma jogada, quebrou sei lá, uma lógica de um meta, e aí todo mundo achou aquilo foda, enfim. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa valorização no caso do Pokémon? Porque você tá falando de números muito estratosféricos, realmente, né? Cara, no Pokémon é só o fator nostálgico mesmo e da dificuldade da carta, mais dificuldade da carta. Por exemplo, o Blastoise holográfico, ele tem a mesma chance de ser aberto do que um Charizard holográfico, matematicamente. Uhum. Porém, o Blastoise custa 20 vezes menos que o Charizard. Então, tem coisas que nada explica, sabe? Mas o Charizard as pessoas querem. O Charizard marcou mais a vida das pessoas. Uhum. É o que, tipo, sabe, por exemplo, o DJ Logic foi um dos que comprou uma carta do Charizard aí nos últimos meses, e ele falou, cara, pra mim o Charizard representa muito na minha infância, marca muita coisa, e eu queria ter essa carta, sabe? Eu tive essa carta na infância e tal, mas uma carta tão bem representada, assim, né? As outras coisas a gente já sabe o preço, já sabe onde comprar, sei onde comprar um apartamento de luxo, mas esses Charizards uma hora vão acabar. Isso pra eles, assim, começa a virar uma representação parecida um pouco do que é o Power 9, do que é
né? Tipo uma Black Lotus da vida, de que são tipo o santo graal, sabe, assim, da humanidade. Será que o santo... O que são as nossas relíquias? Se a gente for transformar a gente aqui num RPG da vida real para olhar a humanidade daqui 1000 anos, o que vai ser realmente uma relíquia, sabe? Vai ser um copo de bar de vidro? Vai ser a carta do Charizard realmente, sabe? Então, é isso que eles estão colocando como esses artefatos raros da humanidade. E no card game tem esse lance, né? Da criança bater bafo na escola, abriu, estragou, jogou, embaralhou, ficou velha, embaralhou com sleeve, embaralhou sem sleeve. Então, assim, as cartas, elas valem por serem a carta, mas elas estarem impecável nessa forma imaculada é uma coisa, assim, que valoriza demais o artefato em si, e aí sobe muito o valor. Mas nunca é de jogar. Acaba que sempre carta de Charizard vale muito, historicamente falando, sempre vai valer bem, e ela sempre valoriza com o tempo. Cartas onde tem Pokémon, onde as pessoas normalmente têm fã, né? A carta pode ser a carta mais rara do mundo, mas se, por exemplo, se você não gosta do Psyda, que às vezes para você o Grimer, às vezes o Grimer é a carta mais rara do Pokémon, mais difícil de achar, que teve menos prensagens. Mas, bom, ninguém tá se importando, entendeu? O pessoal prefere o Charizard, que teve 10 vezes mais prensagem. É mercado, né? Procura, oferta, procura. A empresa que é dona dos direitos e publica o jogo hoje, qual é? Quem faz Pokémon TCG hoje é a Creatures. Creatures é uma empresa que eventualmente manipula, pareceu ruim o manipula, que eventualmente se atenta à quantidade de prensagem de uma carta ou a quantidade de coisas que ela vai lançar justamente para tornar alguma coisa mais rara. Eles interferem muito nessa indústria, olhando para esse viés, ou não? Eles estão meio foda-se, eles têm um protocolo e só seguem. Acho que eles têm um protocolo e só segue, porque assim, já mudou muito, né? Já foi pra lá, já foi pra cá. A Wizards mesmo, no começo da coleção, as cartas, por exemplo, brilhavam. A Wizards pegou e falou assim, não, a gente quando for trazer isso pro ocidente, a gente não vai fazer isso, jamais. A gente vai colocar todas as cartas que brilham sem brilhar. Pra agora, a que brilha vale mais do que a que não brilha. Então, assim, sempre teve algumas conversões, assim, mas as cartas, a gente gosta de pensar que elas têm a mesma raridade, né? Então, uma carta ali do lado da mesma raridade. Então, vamos supor, uma mítica, né? Uma ultra rara. Ela sai o mesmo tanto do que outra ultra rara. Só que uma joga mais, uma vai ser mais colecionável, e isso vai deixar o preço dela mais caro. Apenas isso. E as coleções têm vendido muito, sabe? Pokémon TCG tem vendido muito, muito mesmo. É um jogo que, assim, alguns amigos, por exemplo, estão de fora que lá mais venda em supermercado, né, hoje em dia, com todos os hobby stores fechados. E a gente sempre vê produto de Magic, principalmente, produto de Yu-Gi-Oh! Acaba que vende mais ainda, mas é quase impossível você achar um produto de Pokémon TCG nas prateleiras hoje em dia. Tudo compra, tudo vende muito rápido, principalmente na gringa em inglês, porque toda coleção tem algo que vale, e tem algo que vai valer mais ao longo do tempo. Ou, sabe, eles estão lançando um Charizard, essa coleção atual não tem um Charizard, mas as passadas todas tinham um Charizard, então isso era tipo, sabe, a galera quer sempre pegar a forma mais rara do Charizard, mais difícil, e abrir booster e vender, e consegue, sabe, o massive unboxing no Pokémon nessa parte de investimento aí é muito grande, porque os caras pagam pouco, né, é difícil, cara, em meios legais, por exemplo, pegar o caso aí do colecionador lá, do trato feito, é muito difícil você legalmente pegar um de 500 mil dólares e transformar em 5 milhões em 3, 4 anos. Sim. E nas cartas colecionáveis, a galera tem tido uma margem, assim, que não vai ser desse tamanho, né, porque vão ter números menores, mas é a forma mais fácil que você tem de pegar uma carta de 5 reais e fazer virar 20. Isso em poupança, quantos milênios vai demorar para 5 reais virar 20? Vai umas 5 Então, vidas, você compra uma carta, daqui 2 semanas ela tá mais alta, né? Então, são assim, pequenos números e grandes números, elas acabam sendo proporcionais. Então, o card game virou um investimento muito grande. E o Pokémon tem o benefício, a grande diferença do Pokémon para os outros card games é que no outro card game, se você abrir uma carta que não joga, se você tem as melhores cartas do formato no fichário, você vai vendê-las assim. Você chega num FNM, chega num torneio, vai todo mundo querer comprar suas cartas, porque elas são as melhores, elas são as que mais jogam, é que todo mundo tá precisando para montar deck. No Pokémon, você tem o trunfo de vender uma carta que não joga nada, mas que tem muita gente que quer porque coleciona. E aí eu acho que vira o grande ponto, sabe? Por isso que tem produto de Magic na prateleira e a galera que não gosta de nada, odeia card game. Quem gosta de dinheiro, olha e fala, aqui tem dinheiro. Então, aqui, calma. É aqui.
aqui é meu dinheiro, calma, por favor, encha por favor a minha garagem de produtos, vou pagar alguém para abrir tudo e vou revender no eBay as mais caras, fazer um negócio, mandar pro PSA, tentar conseguir uns 10 nas cartas, é isso. Caraca, então essa porra aí, se a gente pensar dessa maneira que você tá colocando, eu não sei no Brasil, talvez não, mas fora do país, isso aí é um business interessantíssimo. A escala que você montou aí faz todo sentido, porque, cara, tudo bem, não vamos. Beleza, vamos pegar a ideia do cara lá do Trato Feito só pra colocar isso aqui numa perspectiva de quanto que era? 500 mil para 5 milhões? É isso que você falou no número? Lógico, porra, tudo bem, talvez, né, no mundo prático isso não aconteça. Mas no exemplo que você falou de 5 para 20, de 20 para 50, de 50 para 200, sei lá, em poupança e investimento com riscos muito mais elevados, não vai acontecer, cara. Você vai, né? Para comprar isso fisicamente, porque você tava falando que online isso é barato, você consegue comprar com uma grana muito menor do que você compraria Magic ou algo do tipo. Agora, para comprar isso no físico, isso também é mais barato que Magic? É, porque, por exemplo, a Booster Box de Pokémon com 36 boosters, o produto principal, custa R$ 209,90 o valor tabelado, né? E para distribuição, que você pega local, um produto que é produzido no Brasil, não é importado, igual o produto português de Magic, né? Ele é feito nos Estados Unidos, aqui no Brasil é feito pela Copag, então valoriza bastante. E aí a gente tem a antemão, né? Tipo, a box lá nos Estados Unidos, ela custa $144. O produto brasileiro, como o booster, para ter um valor assim da pessoa poder tirar algo do bolso, um troco e comprar um pacote, o preço dele tabelado hoje é R$ 6,90. Então o booster de Magic já foi 15, hoje em dia tá 20, né? 20 e pouco. Cada loja não tem meio que um preço tabelado, cada um põe o que quer. Mas é algo que, assim, não é um troco, né? Pelo menos para a realidade do brasileiro, não é um troco comprar um booster de Magic. Já um booster de Pokémon, para uma fatia muito maior da população, é mais fácil. Chegar numa loja de brinquedo, ao invés de comprar um brinquedo de 50, de 100 reais, compra um booster de Pokémon que custa R$ 6,90 ali, é mais tranquilo. Então vem 36 na box, ainda sai com um pouco mais de desconto. E se você comprar 2 boxes nacional, é equivalente, as cartas têm a mesma qualidade, a mesma textura. 2 booster box vale uma box gringa, só que 2 deu menos de R$ 420. E $144 é muito mais do que R$ 420. Dá uns 3 mil reais mais ou menos esse dinheiro, né? Então, tipo assim, sabe? Não dá isso tudo, mas. Não. Mas basicamente sempre compensa aqui com dinheiro nacional. Você acaba comprando, sabe? Você tem 50% a mais. Então, mesmo que o valor seja mais barato das cartas brasileiras, elas ainda têm um valor. E elas ainda são aquela carta. Então, você consegue iniciar um mercado. E aí que você começa a fazer massive unboxing. A Copag tem um certo defeito que talvez os jogadores de Magic iam amar, que não é todo mundo que consegue comprar da Wizards, né? Comprar das distribuidoras e tudo mais. No Pokémon, acaba que qualquer CNPJ você começa a comprar os produtos em valor de distribuição, consegue comprar quantidades que você vai usar para uso próprio, mas esse uso próprio acaba que fica barato demais, e aí todo mundo tem acesso, todo mundo compra, é produzido localmente, então tem vários facilitadores. Agora, esse trabalho de camping aí, eu acho que, sei lá, tem trader. Às vezes você é o cara que vai ganhar dinheiro com trader, entendeu? Vai investir em ação, bolsa, tal, pegou. E às vezes você é o cara que senta e vai falar que tantas horas por dia você vai ficar na Liga Pokémon. Vai falar assim, opa, deixa eu ver as primeiras lojas que vão cadastrar essa carta, que essa carta eu vou tentar zerar estoque, vou tentar comprar. Beleza, comprou por R$1. E você sabe que aquela carta, porque daqui um mês vai lançar um produto que vai deixar tal deck forte, e esse deck é dependente dessa carta, e aí essa carta agora tá R$4. Pronto, sabe? Você fez R$1 virar R$4 e Sim. pode fazer outras coisas. Isso é o básico, mas você pode fazer isso também com cartas que custam, né, 2 dígitos, 3 dígitos. Então isso daí já pode começar a ficar um pouco mais para outro lado. Tipo, carta, se você tiver tempo, cara, é aquela famosa igual comprar da China, igual fazer compras internacionais. Cara, se você tiver tempo no Pokémon, se não tiver pressa, eu acho difícil uma situação que, se você investir bem, deixar R$1.000 parado na poupança, acho difícil você deixar R$1.000 parado em 2 anos de carta Pokémon, essas cartas não estarem valendo um pouco mais do que o que rendeu na poupança. Se você tiver feito conscientemente, com poucas horas de estudo. Claro. Você não vai chegar num trader sendo igual um maluco, assim. Você vai olhar e falar, pô, calma, é Charizard, né? Não, calma, é lendárias, né? Não, essa carta aqui, pô, essa carta aqui acabou de... Copag acabou de reprintar. Putz, saiu várias, a galera baixou de preço. Baixou, agora é a hora que tá embaixo, porque tá todo mundo com estoque, tá todo mundo negócio, depois vai subir.
Uma coisa muito comum nos Estados Unidos, que aqui ainda não tá pegando muito, a gente acha as pessoas, né? Cada vez que a gente faz um negócio desse, as pessoas olham e falam, nossa, mas as cartas do Pokémon valem tanto assim, acho que eu tenho minha coleção guardada. Ótimo, você que tem a sua coleção guardada, fala com alguém de confiança. Às vezes você pode ter uma pepita de ouro, é real. E é uma coisa, por exemplo, que a galera faz nos Estados Unidos. Tem gente que, tipo, ao invés de fazer Uber, o povo sai andando em bairros, bate na campainha com biscoito. Isso é uma realidade, é real mesmo. Isso muitas Sério pessoas isso? fazem nos Rola Estados isso? Unidos. Vocês já jogaram Pokémon CG na vida de vocês? Vocês têm uma coleção parada aí? Gostariam de me mostrar? Posso ver? Vocês têm interesse em me vender? Putz, essa carta vale muito, tá valendo bem, então toma aqui esse dinheiro que eu vou revender. Olha só, uma grana que estava parada, uma coisa empoeirada na garagem, eles têm muito garagem. Então isso é uma realidade. E as pessoas ficarem, tipo, em fila de supermercado hoje em dia, porque, bom, sei lá, o supermercado tal, 7 horas da noite os caras repõem. E aí o cara vai lá, repõe, faz uma filinha, não deixa ninguém pegar, tira foto para mostrar pro chefe dele que ele repôs, mas basicamente vai acabar na terceira pessoa da fila. Vai chegar uma pessoa, vai comprar um tanto, 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 e o resto da fila vai ficar sem. Que é o pesadelo que o Pokémon CG tá vivendo no momento, que tipo, era para ser um jogo infantil, mas as crianças não conseguem comprar. Porque, obviamente, onde tem um dinheiro tão, né, tipo, uma forma de se ganhar dinheiro, virou investidor, virou uma coisa de adulto. Claro, E mas aí, uma vez ou outra, um adulto consegue, tipo, beleza, criança, toma esse produto aqui para você brincar, toma esse negócio, virou um negócio muito sério mesmo. Porque quando entra essa galera de investidor, um dos maiores, eu não lembro se é o Gary Eve, alguma coisa assim, mas é um dos caras, tipo, mais famosos, assim, para dar ideia financeira para os americanos. Ele é um influenciador, e ele colocou o Pokémon CG como uma das 5 coisas que você pode fazer nos Estados Unidos para ganhar dinheiro. Então, assim, é tipo, é imóvel, é carro, tipo, sabe, Pokémon TCG era um dos 5 tópicos, entendeu? Então, em módulos de investimento, os caras começaram a colocar cartas colecionáveis nesse módulo. Então, virou uma coisa muito grande de tipo 2 anos para cá, uma coisa que já era grande para quem sabia ganhar dinheiro, já conseguia fazer ganhar dinheiro, mas agora estourou. Então tá naquele boom. Alguma hora isso vai cair. Mas em alguma hora também pode ser que volte o boom. E na hora que caiu, quem investiu, quem pegou, também pode pegar um baita boom futuramente. São, assim, incontáveis situações. Tipo, uma das minhas maiores dores quando eu fui montar a casa, eu vendi uma carta por R$50. Essa carta hoje é $750. E as pessoas estão buscando quem tem. meu Mas não Deus. tem, entendeu? Ninguém tem. E, bom, sumiu. O cara que eu vendi já vendeu por outro, que já vendeu para outro, que já vendeu para trem. E não vai conseguindo. Então as cartas valorizam muito rápido, de uma hora para outra. Cartas que eram R$10 e que ninguém queria. Aí acontece alguma coisa, alguém fala dela, rapidamente a carta sobe para $100. E o barato do Pokémon, diante desse colecionismo, virou jogar. Então, para quem não quer brincar com isso, quais são as cartas que saem? Ah, as cartas boas. As cartas boas têm um valor médio. Você monta deck barato com isso, entendeu? Porque as cartas caras é o Charizard, que não joga nada. 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 Em 25 anos de Pokémon TCG não tem um deck bom do Charizard. Mas é a carta mais cara do jogo. Porra, isso Esse é o que resume o Pokémon TCG. Isso é uma sacanagem. Deveria ter um deck muito foda com o Charizard. Eu acho que a parte boa é que você, assim, pra quem quer jogar, joga bem, joga fino, joga competitivo, joga ali aquele card game de qualidade e gasta pouco. Pra quem quer colecionar, colecione coisa séria. Não é igual a família infantil aí, cartinha de Pokémon, beleza. Eu comprei o meu carro, vendi 3 cartas. Sim, pelo amor Como é de que Deus. você tá aí? Você parcelou o seu em 5 anos, tal, negócio, aí você zoa com a família, sabe, entendeu? Tipo, Sim. aí você vê aquele, pô, meu primo achou as cartas dele de Pokémon, vendeu as cartas dele por R$11.000. Eu vi esse tweet 2 semanas atrás, sabe? Caraca. E é verdade, se você achar, às vezes você tem aí aquele Charizard foil, cara, o Charizard é acabado, destruído, um Charizard Damaged, primeira edição do base set, ele custa R$600. Então a carta que você bateu bafo na escola, se você achar ele aí, às vezes você tinha 4, às vezes você era o cara que queria montar o deck de Charizard. Tinha 4 dele parado aí, e você acha que é lixo, mas você tem R$3.000 parado E elas, em uma carta. elas precisam ser. Elas podem ser em português, não tem problema nenhum. Se for em inglês, vale mais. Infelizmente, a gente tem esse, como são mais caras e é mais fácil, né, para todo mundo colecionar cartas em inglês. As cartas em inglês, elas têm o alvo o mundo todo. Aqui não, aqui a gente tem só que as cartas que jogam, a gente ainda consegue vendê-las para a Europa, porque lá eles podem usar português por causa de Portugal, do cenário, mas eles têm um controle de região por conta dessa diferença do preço dos produtos. Se não,
o mundo inteiro compraria da Copag. Por que a galera vai comprar a box de $144? Compra daqui de $30, espera chegar e pronto, sabe? Tem as mesmas cartas. A Wizards não conseguiu equilibrar o preço dos produtos aí, ele é mais ou menos igual no mundo todo, é muito pequena a diferença, às vezes não vale a pena a importação e o frete. Então eles fazem esse controle de região aí do comércio para as cartas não serem legais no competitivo, o que não importaria para quem é colecionador, mas o colecionador quer ter se a inglês vale mais. Qual das duas você quer ter? Eu Você gosto como colecionador hardcore. Gosta que vale mais, né? Porque eu acho que a galera do Magic é isso. A galera do Pokémon e do Magic são esses colecionadores mais hardcore. É isso. É Alpha Investments aí. É a galera do Power 9. Essa galera mais vintage. Eles querem sempre o melhor. E o português acaba que não fica sendo o melhor. Por isso que eles vão abandonando. Mas tem público pra tudo. Tá crescendo cada vez mais. Nunca cresceu tanto como agora, né? Que foda. Então, cara, você me deixou com a pulga atrás da orelha, sabe por quê? Porque eu tinha um deck de Pokémon desses que eu comprei em 1908, mas eu nunca joguei. Eu só comprei porque era a época do hype do Pokémon, ou próximo disso, e eu comprei era uma caixinha, e eu tinha um do Harry Potter, e eu tinha um do Pokémon. E aí eu falei, porra, legal, mas eu... Rony... Dá licença que ainda tá batendo um papo, você tá botando aqui a bunda na câmera. Enfim, e eu vou procurar esse bagulho. Já imaginou se tem um Charizard ali? Casualmente? Mano, procura. Às vezes tem alguma carta assim, pelo menos assim, às vezes você acha que é 0, mas às vezes tem 100 conto. Então... Entendeu? Tem uma coisinha. Hoje em dia, carta de primeira edição de Base 7, as cartas comum, que eu acho que não deve ser muito diferente também de umas cartas de Alpha e Beta de Magic, que nem tinha raridade, né, na época. Mas hoje uma carta de comum, de Pokémon TCG, primeira edição, principalmente se tiver em inglês, ela custa R$10. Ela não custa 50 centavos, custa R$10. Então, o booster que na época era R$10 e vinha 9 cartas, hoje cada carta desse booster custa 10. Mas uma delas tem a chance de custar 1 milhão. É isso. Caraca, seria bizarro eu achar tipo esse assim, barato. esse é o crescimento, sabe? Assim, que vai mudando. Até as cartas comum, antigas valem muito e tem o seu público, né? Tem que ir achando. Essa é a graça, sabe? Eu acho. Igual no Magic também, vai ter a galera do Anjo, vai ter a galera de cada meio. Sim. Você tem muito público. Só que isso é essa parte do colecionismo do Pokémon. Por ser uma franquia grande, né? Por ser uma paixão que não se limita a card game. Aí eu acho que, sabe, aumenta bastante. Provavelmente o Logic não é um grande fã de card game. Provavelmente o Steve Aoki, outro DJ aí também, que até abriu uma loja de card games colecionáveis lá durante essa quarentena. O cara que mais tocava no mundo, documentário, Netflix e tal, foi se envolver com card games. Talvez não é só sobre card game, é que os caras são muito fãs de Pokémon. E Pokémon, velho, é aquilo, né? Tipo, é o universo cinematográfico da Marvel, Harry Potter... E qual que era o outro grande mesmo, cara, também, que junta nesse negócio aí, que é muito, muito, muito grande? Bom, fala as três. Star Wars. Putz, Star Wars. Cara, Star Wars, é isso, gente. Juntos os três juntos hoje é menor do que a marca, né, Pokémon. Que loucura. Então acho que isso significa bastante, sabe? Isso é muito louco, porque a gente não necessariamente... Eu, por exemplo, não tinha nem essa ideia, nem essa visão. Eu achava que era uma parada... com o devido respeito, mas achava que era uma parada mais de nicho, ainda menor, um card game mais... Ah, não, card game, puta, na minha cabeça, é o Magic. O resto tá sempre um degrau abaixo, né? Sempre... E, pô, o negócio é bem diferente. É muito louco isso, né? Porque não é a primeira percepção, pelo menos não é a minha. Você falou lá atrás, quando você estava exemplificando alguma coisa sobre as relíquias, e aí você falou assim, porra, se a gente montasse um dia um RPG da vida real, né? Quais seriam as relíquias e tal. E uma das outras coisas que a gente faz aqui nesse canal é jogar RPG e falar de RPG. Como você levantou essa bola, deixa eu te fazer essa pergunta. Você tem contato com RPG de mesa? É uma parada que você... Só mais um minuto, porque o Rony, ele resolveu passar agora pro outro lado. Beleza, Rony? Agora vamos descer? Obrigado. Muito simpático você. Voltei. Poxa, quando eu era pequeno, cara, eu já cheguei até a mestrar algumas coisinhas para uns amigos assim, mas muito amador, super for fun, e aquelas campanhas para acabar em uma noite, assim. Mas eu, tipo assim, era, sabe, Vampiro, a Máscara. Depois eu fui jogar com alguns amigos que jogavam D&D, miniatura. Joguei um pouco, não joguei por
sabe? Temporadas grandes na vida. Talvez é algo que eu devesse fazer como adulto. Aham. Mas eu tive contato sim com RPG, mexi com muitas coisas. É o meu estilo favorito de jogo no videogame. E eu acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouco mais a minha experiência de mesa, porque eu acho que o card game também me traz um pouco disso. E eu sempre gostei. Joguei Uhum. todos os card games praticamente possíveis que foram lançados aqui no Brasil, todos mesmo. E a maioria deles também passei por uma fase competitiva. Então, tive uma experiência mais imersiva em todos eles, mas conheço pouco, mas joguei, fiz ficha, fiz miniatura, fiz negócio, já tive minhas ações, já comprei miniatura de D&D por causa do RPG, já fui atrás de fazer mapa, Legal. mas no videogame acabei jogando muito mais, a estrutura do videogame, principalmente os RPG japoneses, que eu acho que talvez seja por causa do Pokémon que acabou me Aham. levando. Mas minha franquia, meu jogo favorito é Final Fantasy, Puta, mas fantástico. tenho pouco, sabe, assim, do de mesa pouco, mas tenho vontade. Quero ainda Legal. achar uns rolês assim pra fazer alguma coisa do tipo. Legal, bom saber, porque já que você quer, quem sabe a gente convida, vai que você vem, né? Fazer uma Ué. brincadeira um dia com nós. Eu queria, antes de começar a te agradecer e coisas do tipo, eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente falou bastante de Pokémon aqui, que era justamente para isso que eu te convidei, para você trazer luz a essas questões que pouco a gente sabe, né? Mas você, qual a sua opinião, honesta e sincera, sobre os outros card games que a gente tem disponíveis aí? Então, Magic, o próprio Yu-Gi-Oh!, o Hearthstone, enfim, os que a gente tem mais familiaridade. Talvez até você traga algum que né, seja mais lado B ou coisa do tipo, mas enfim, o que você pensa sobre ele? Se você puder dar o seu parecer só pra ficar registrado aqui. O favorito que eu joguei e me diverti bastante foi o World of Warcraft TCG, então eu não consigo gostar muito de Hearthstone, apesar de ter tentado, porque foi ele que matou o jogo físico e herdou várias artes e tal, foi demorando ali, adicionou essas partes aleatórias. Mas eu gostava muito de World of Warcraft TCG, ele era pra mim o Magic melhor pelo que eu gostava, sabe? Pelas coisas que eu gostava, era um jogo muito parecido, muito equilibrado e era um pouco melhor. Eu acho o Magic um jogo fantástico, ele é tipo super completo, entendeu? Ele tem tudo que qualquer fã de card game vai ter. Se a pessoa tiver que escolher um card game e ela vai sim passar por um processo mais imersivo, talvez hoje, principalmente com a fama que o Commander tem ganhado, seja um card game assim que abranja mais pessoas. O Pokémon TCG, eu acho que ele é o melhor para ser colecionável, mas ele também, se a pessoa quiser cavar um pouco mais no ambiente competitivo, ele é o mais barato, ele é o mais tranquilo de você jogar competitivamente, se você quiser ter uma experiência. Como é ter experiência de pro player de Magic? Eu acho que é algo, tipo assim, na minha cabeça, muito mais impossível, Uhum. e a missão no Pokémon TCG nem tanto. O Yu-Gi-Oh! É um card game que eu não gosto. Eu joguei Yu-Gi-Oh! Quando saiu, então eu não gosto muito do esquema dele de invocação. Eu não gosto de ver o esquema como funciona a banlist da Konami. Então é algo que eu não gosto muito de me aproximar e não entendo muito bem. Eu acho que é uma coisa que tem muito do nostálgico por conta do anime, mas não gosto. Não gosto de ver um torneio competitivo e do top 32 tem 31 decks iguais. Isso eu acho um pouco complicado dele em si. Isso não acontece com Pokémon, não acontece com os outros card games que eu vejo, mesmo quando tá muito, muito, muito absurdo. Nunca é um top 32 com 31 decks iguais e o outro deck é o anti-deck desses 31, que não é forte o suficiente, por isso só foi um e ficou 32. Então isso pra mim é meio bizarro. Card games que eu joguei e gostei. Cara, eu gostei muito de Anacronismo na época. Eu acho que era um diferencial, assim, com tabuleiro. Achava muito, muito massa. Senhor dos Anéis achava um jogo muito complexo também, muito bom. O primeirão clássico lá. Tinha um deck de Gandor, eu achava muito, muito louco. Cara, mas todos os card games, pra mim, velho, eu sempre recomendo, sabe? Eu acho que, assim, é aquele primeiro passo até pra um RPG de mesa, assim. Você vê aquela ilustração, vê aquelas estratégias, não precisar daquele jogo eletrônico, né? Se a gente não tivesse pandemia, esse lance de poder jogar com outra pessoa, embaralhar cartas, fazer, sabe, ver as coisas. Eu gosto demais de card game. Eu não tenho muito o que falar mal nem bem, assim. Eu acho que se a pessoa tem contato com card games, entende um pouco mais e gosta, pra mim já é bom demais, sabe? Provavelmente essa pessoa teria assunto comigo, teria conversa comigo, a gente seria amigo. Eu acho que todo card game é massa e é válido.
Eles estão se digitalizando cada vez mais, vejo como positivo também, porque abre para novas pessoas. E quem quiser ir pro físico, pega algum que tenha físico. Eu acho que eles vão continuar existindo também. Você acha que não vai, em algum momento, isso não vai simplesmente se diluir, não vai ficar só o online e já era o físico? Eu acho que não, por conta desse colecionismo e por conta do que já existiu. Então, vez ou outra, talvez os caras vão lançar uma carta só digital. Essa carta vai bombar, sabe? A galera vai comprar, vai valorizar, vai existir alguma coisa. Os caras sempre vão estar lançando físico. E tem o problema do online, ele pode cair a qualquer momento, né, cara? O físico eu acho muito difícil, mano, porque eu não posso ter uma casa da moeda. Mas se eu sou o dono da Wizards, eu imprimo umas cartas que a galera paga dinheiro. Então eu compro papel de gramatura tal, os caras imprimem dinheiro, velho. Por que os caras vão abrir mão disso? Eu não consigo entender. Pensando assim, diretamente no ponto, se os caras têm uma impressora de dinheiro, por que os caras vão abrir mão disso para vender dados? Sendo que as pessoas podem parar de comprar dados a qualquer momento, sabe? Digitais, assim, coisas. Qual o sentido? Faz bastante mais sentido. ou menos por esse ponto, assim. Se eu tivesse uma impressora de dinheiro, eu não iria abrir mão dela jamais. Eu ia sempre manter ambas. E a experiência é diferente. Para quem joga, tem gente que abomina a experiência digital. Gosta só de jogar o físico, do encontro com amigos, de ir na loja, jogar, de embaralhar a carta. Então, o fator da experiência não tem como abrir mão, né? Se fosse a mesma coisa, só que digital, então, né, o Pro Evolution Soccer vai acabar com o futebol da rua? Tem chance? Tipo assim, putz, eu acho que Não, com certeza se não. o card game se popularizasse mais, eu acho que ia ser mais ou menos isso. Você Onde a galera que... tem dinheiro, tem população, tipo assim, que é envolvida com isso, que tem conhecimento disso. O exemplo do Japão mesmo, lá do começo da conversa. Lá os caras conseguem ter 100 card games vendendo, todos funcionais, todas as empresas lucrando, com 15 card games grandes, onde lá existe uma população, onde as pessoas sabem o que é um jogo de cartas, que não é só truco. Sim. Lá eles conseguem ter 15. Eu acho que é muito difícil disso acabar, viu? Muito mesmo. Você acha que o caminho para essa expansão, para que se torne algo mais popular, pelo menos no Brasil, é o fator online? O fator talvez mobile? Eu não perguntei isso. O Pokémon tem uma versão mobile, uma versão para celular ou coisa assim? Legalmente não. O que acontece é que ele tem a versão para Android, sim, para tablet, e ele tem também para iPad, né? Para iOS, e ele tem a versão dele para Mac e tem a versão dele para Windows. O problema é que os celulares de hoje em dia eles têm uma tecnologia muito alta e vários deles têm a capacidade de simular aplicativos que são para tablet. Então você naturalmente pega esse APK, né? Pega aí esse instalador e você consegue instalar no seu celular, mas legalmente falando não, ele acaba que fica quebrado, ele não é otimizado para celular. E se tiver algum torneio oficial aí, você provavelmente também não vai poder jogar com o seu celular, não vai poder alegar, porque o meu celular aconteceu qualquer coisa aqui, é porque eu tô de celular. Não, tá errado, você não era para estar de celular. Mas para jogar em casa assim, de boa, de forma tranquila, você consegue jogar pelo celular por conta disso, porque se você tem um celular mais ou menos moderninho, ele provavelmente vai conseguir emular e já colocar ali, otimizar o máximo possível desse aplicativo de tablet, mas ele não está disponível ainda para celulares, oficialmente. Beleza, maravilha! Ah, tem uma última coisa que eu queria te perguntar. O quão fã de Blink-182 você é? Porque tem o 182 no seu nick, ou eu li isso errado em algum lugar? Não li, né? Aqui, aí, ó, pronto. Eu ia falar isso, eu ia falar o seguinte. E você tem um cabelo, você tem uma cara de Blink. E confere isso aí ou não? Ah, é, igual o pessoal falando ali, o cara é emo raiz. Ah, eu tô aí mesmo, sempre curti, cara, Blink, assim, desde o início. Não sei, acho que é uma banda que eu identifiquei bastante, assim, sabe? É uma banda feliz, é uma banda que às vezes é melancólica, é um estilo musical que eu sempre curti. Pra mim é muito bom. Pra mim, Blink é uma banda mais completa, assim, porque os caras não são bons tecnicamente em nada, nenhum deles é tão bom. O baterista é da hora, mas mesmo assim também existem bateristas melhores em várias partes. Talvez ele seja melhor no marketing, assim, tudo mais. Mas, putz, velho, pra mim, sabe, se as músicas não são tão boas, se os caras não são tão bons, o que faz isso ser tão mágico, assim? O que tá envolvendo aqui? E é um estilo de música que eu sempre gostei, então pra mim é muito, muito top, cara. O Blink-182 pra mim fez parte da minha vida em muitas coisas.
E acabou indo pra várias outras bandas que eu acabei curtindo. Infelizmente é um show que eu nunca fui na vida, isso é um pouco frustrante. Mas de outras bandas também sempre curti, cara, várias outras coisas. Eu sou muito eclético hoje em dia, mas eu sou um cara que gosta de escutar lançamentos. Uma coisa que me deixa feliz é que o Blink não é uma banda que tá parado, tá continuando produzindo coisas, lançando coisas. Aham. Não é uma banda que acabou, mesmo com troca de integrante e tudo mais. Eu acho que é isso. Eu acabei usando um 82 mesmo da época dos amigos aí, dos emos intro raiz aí, que todo mundo foi colocando. Eu gosto de número, acabei Aham. usando um 82, ficou por isso mesmo, desde o início. Da hora, beleza. Bom, tio Sam, eu queria, antes de mais nada, pra gente encaminhar aqui pros finalmente, eu queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua boa vontade, pela tua disponibilidade desde o começo de vir aqui bater esse papo, trocar essa ideia com a gente aqui. Espero que tenha sido tão divertido pra você quanto foi pra mim, porque, como eu costumo dizer, passou tipo 2 horas e pra mim você tava falando ainda lá da sua Que da faculdade. hora isso, velho. Eu tenho um problema muito grande, que eu sou palestrinha, né? Nossa, minha esposa reclama direto. Eu falo, às vezes eu acho que eu fiz umas 3 vezes, no mínimo, que eu contei aqui. Eu falei, nossa, ele fez uma pergunta e parece que eu respondi 3 perguntas dele com a pergunta e, putz, eu tô falando demais. Não, Meu Deus do céu. de forma nenhuma. Eu acho que você tem bastante domínio, bastante conhecimento do que você se dispôs e se dispõe a produzir conteúdo, né? Cara, foda, você tem um trabalho foda, você tem canais foda, enfim, você tá de parabéns e eu queria mais uma vez te agradecer por ter vindo aqui, topado vir aqui bater esse papo. E pode ter certeza, vamos tentar. Cara, você vai caber muito bem no nosso papo de música. Vamos organizar essa parada, porque vai ser da hora, vai ser engraçado. Vamos. Pô, tive banda, tive Aí, ó, contato muito grande pronto. com pessoas próximas, assim, músicos grandes, sempre tive. Tem Ó, muita historinha pra contar. ó que da hora, vamos organizar essa parada. E é isso, cara. Obrigado, valeu mesmo. Junto, é nóis, sem problemas, eu que agradeço, espero que, sei lá, o que você aprendeu, o que as pessoas estão assistindo aprenderam, pode ter sido uma coisa da hora, e é bom, né, é bom ir vendo que, tipo assim, às vezes a gente pensa, vai mudando um pouco de ar, né, assim, acha que um jogo é isso, e a gente sempre que cava mais um pouco de qualquer coisa, normalmente a gente vê que aquilo não é sempre, né, aquela coisa rasa, né, aquela pontinha do iceberg, sempre tem muito mais coisa, e isso é interessante. É da hora saber, assim, passar, as pessoas começarem a entender que Pokémon tem várias áreas, né? A pessoa pode ser uma investidora, pode ser uma jogadora casual. A Pokémon, pra mim, é uma coisa muito família. Eu vejo a comunidade do Pokémon como uma comunidade muito, assim, sabe, receptiva. Tem uma pessoa aqui no seu chat, por exemplo, que joga com o filho dela. Eu acho muito da hora isso. Tem alguns amigos aí também que estão falando. Eu vejo que, sabe, é muito da hora essa pegada às vezes é Sim. difícil pra você jogar com seu filho, Magic. Mas o Pokémon é muito da hora. E o Pokémon depois vai ajudar a levar pro Magic, né? Pode ser, entendeu? Claro. Uma coisa. Você pode levar da forma que você quiser. Mas o Pokémon eu encontrei uma comunidade maravilhosa, pessoas maravilhosas envolvidas ali. Vejo muitas pessoas crescendo e com aquela temática, assim, né? Pokémon é a família que a gente escolhe. Então é uma galera muito receptiva, muito amigável e que tem para todo mundo, cara. Seja você querer ser um investidor, você querer ser um jogador casual, um jogador competitivo, ou começar a ser um colecionador, né? Às vezes tá aí parado, em vez Claro. de deixar 100 conto, 50 conto no lugar. Eu confesso que eu sou uma pessoa que tem quase nada na poupança. Eu nem tenho, na verdade, recentemente, porque a minha poupança eu comprei uma câmera para fazer unboxings na live. Infelizmente, tomei um golpe, perdi o dinheiro todo da câmera. Cara, eu vi isso Recentemente no Twitter. foi muito, foi Você muito triste, postou. infelizmente. Mas eu tenho cartas na pasta, cara. Vou torcendo, entendeu? Por elas. E elas têm ido bem. Tem ido Que da hora. bem e é isso, sabe? Inclusive, fiquem espertos, né? É uma coisa da hora pra quem mexe com card game. Às vezes sempre tem uma coisinha ou outra ali. Porque a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente tem que saber que várias pessoas não têm. Claro. E aí a gente fica assim, cara, mas é dinheiro muito fácil, não é possível que o dinheiro é tão fácil. Não é, porque você que, tipo, não é que o problema foi resolvido em 5 minutos, era um problema fácil. É você que tem a capacidade, a qualificação de resolver o problema em 5 minutos. Algumas pessoas poderiam não resolver ou levar horas fazendo aquilo. É você que consegue fazer nessa prova dificílima de exatas e tudo mais. É você que sabe que, bom, o Charizard é um conhecimento que vale R$1.
tudo que eu falei pra vocês aqui, talvez tenha algumas coisas que tenham um valor maior, mas aqui já é uma base grande pra vocês pesquisarem, aprenderem mais e aí sim, tipo, descobrir, opa, achei um pulo do gato aqui. Achei um negócio aqui, isso aqui pode ser da hora pra mim. Opa, eu tô com um contato que vai poder me ajudar, isso daqui poder render um pouco mais. Isso em todas as áreas, né, cara? Todos os card games. Mas no grande resumo, card game é maravilhoso. Eu fico só feliz das pessoas se interessarem por outros card games. Quem quiser aprender a jogar Pokémon do CG, eu não tenho uma série de ensinar a jogar, não tenho algo pra vocês irem no meu canal assim. Então a minha recomendação é sempre pegar o jogo que é gratuito, joga o tutorial do jogo lá, você vai aprender o básico e é isso, tá disponível pela própria Pokémon. Pretendo fazer essa série, mas não fiz ainda. Fiz uma de curiosidade. Se você quiser assistir a história do Pokémon do CG, finalizei agora essa série. Todos os episódios estão lá, então desde a era Wizards, tudo que foi lançado, você vai aprender bastante também sobre Pokémon CG. Se você quiser assistir lá, foi o maior projeto que eu já fiz na minha vida, com muito amor, muito carinho, roteiro, edição. Então lá vai ser bem da hora, acho que pode ser um baita segundo passo aí, se você realmente está se interessando pelo Pokémon TCG ou por mais card games.